Boa noite, telespectadores aí do nosso podcast Orebemente. Rapaz, o podcast cada dia com novidade, né? Trazendo sempre aos sábados alguma coisa nova, porque nós temos que aprender cada dia, né? O nosso querido Pode Pensar, que nos abriu assim um espaço para estarmos aqui, né? Esse canal Pode Pensar chegou para ficar, hein? Chegou para ficar na cidade de Simões-Filho, na região metropolitana, na Bahia e em todo o Brasil e em todo o mundo, né? O Pode Pensar tá aí todas as quarta-feiras chegando com novidade. Acompanhe, viu? Acompanhe o Pode Pensar toda quarta-feira às 19 horas. E hoje nós estamos aqui com o podcast Orebemente, também no mesmo canal do Pode Pensar. O podcast Orebemente todo sábado está aqui trazendo novidades e nesse dia temos uma novidade gigante, viu? Mas quero dizer para vocês, telespectador, que eu agradeço muito pela sua oportunidade que nos dá para nós chegarmos aí até a tua casa, teu trabalho, chegar no seu aparelho celular, na sua TV. Queremos dizer que estamos muito gratos por isso, muito obrigado mesmo, viu, por permitir a gente chegar. Queremos chegar com toda essa oportunidade e já falando aqui do nosso tema de hoje, o nosso tema do podcast Orebemente de hoje é a realidade dos passarinheiros legais. Rapaz, que assunto maravilhoso, viu? Eu estou estudando, né? Foi praticamente um mês aí estudando esse assunto e estamos com grandes líderes aqui da área, porque o nosso amigo Jeremias Fiais está aqui conosco também hoje. Estivemos praticamente esses últimos 15 dias falando do assunto. Jeremias me deu várias aulas, né, do assunto, né, no trato do agroverde, que é a sua comunicação com os passarinheiros, com os criadores, né, o comércio que vem trazendo para Simões-Filho as melhores alimentações, os melhores medicamentos, né, para que sua ave, seu pet viva bem. Mas não quero dizer que estou somente com Jeremias Fiais. Queremos também agradecer a Dado que está aqui na produção, dando grande apoio, e está ao nosso lado o capitão, o coronel, que vai aqui com a gente, está falando da área propriamente dita dos nossos passarinheiros, né? Nós estamos aqui com o nosso amigo Isaac, presidente da Unicap. Já eu tô passando a bola aí para que cada um dê uma palavra, mas queremos dizer que nesse dia iremos falar muita coisa sobre aves. E você, meu amigo, daqui mais 20 minutos, teremos o nosso intervalo, aí você aproveita e envia para mais alguém o nosso link. No nosso intervalo, você dá uma paradinha, vai lá no seu amigo, envia o nosso link, né, que você está agora nos assistindo, e seus amigos que ainda não estão nos acompanhando, passarão a nos acompanhar. Então, para você, bom dia, boa tarde, boa noite, que irá acompanhar o nosso programa no horário de tarde, de noite, e estamos aí, já passo a palavra para ele, dar a sua primeira introdução aí, na sua fala, o nosso amigo Isaac, presidente da Unicamp. Boa noite, Isaac, tudo bem? Tudo jóia, como é que tá? Então, eu agradeço pela recepção, e um salve aí para meus amigos passarinheiros que estamos nessa luta há muitos anos, né? E assim, a minha palavra mesmo nesse momento é uma palavra de união. Então eu vou aproveitar esse momento para trazer lançar luz sobre o que tem acontecido nesse cenário baiano em relação aos criadores legais e convocar todo mundo para participar dessa corrente, né? Para que a gente, unidos, sejamos mais fortes e possamos fazer valer o nosso direito, o nosso dever, porque essa questão do meio ambiente, a partir da Lei Complementar 140, passou a ser uma competência delegada. Então é obrigação do ente federado, da federação, do município e do cidadão. Então o criador legalizado, quem está lá na ponta, é que vai gerir tudo isso de baixo para cima, como tudo na vida, né? De baixo para cima que as coisas acontecem, né? Fazendo com que a gente tenha esse meio ambiente equilibrado, essas questões relacionadas ao meio ambiente de forma mais equânime e mais bem dividida. Vou passar aqui para Jeremias, que ele vai dar um oi também e falar um pouco sobre a agroverde de peixe. A gente volta falando sobre as questões mais táticas, ou mais didáticas, né? Técnicas, você, Jeremias. Pode falar, meu amigo Jeremias. Fala, grande Beri, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite para quem está ao vivo e independente do horário que você for acompanhar essa programação. Estou muito satisfeito de estar aqui nesse fórum com referências, né? Nosso parceiro Isaac, advogado, presidente da Unicap BA. Para quem não sabe, a Unicap BA é uma federação que tem fortalecido o movimento passariforme no estado da Bahia, prestando apoio e serviços incondicionais a diversas associações de diversos territórios. Em pouco tempo de formação, surgiu com um efeito muito positivo e tem o respeito de nossa classe, eu como lojista e um dos representantes de muitos grupos de lojistas. Nós nos sentimos muito bem representados pela Unicap BA
e por essa fera aqui, nosso parceiro Isaac. E também uma satisfação muito grande estar aqui na pauta de hoje, sendo entrevistado por um fenômeno da comunicação, Simões Filhense. Não Depois a gente brinque fala assim, sobre rapaz. isso. Não brinque assim, rapaz. É isso aí, gente. Vamos tratar de assunto aí de passarinhos, legislação, gripe aviária. Vamos explorar ao máximo aí nosso líder Isaac, que é um conhecedor, um cara que tem se aprofundado muito nisso aí e vai nos ajudar a tirar dúvidas, elucidar questões aí. Espero que o pessoal chegue nas nossas questões aqui, nas perguntas, né? Porque eles perguntam muitas coisas pra gente, lojista, para nós que somos leigos no assunto. Eu acho que isso aí tem que ser perguntado coisas a técnicos, né? Então esse é o momento, essa oportunidade, e eu acredito que hoje vai ser o dia. Isso, a gente tá aí de olho, né? Nas perguntas aí, todo mundo que mandar, a gente vai fazer o máximo possível, né? Para que a gente possa responder todos, elucidar essas dúvidas da maneira mais técnica possível e, de novo, pôr o direct, né? A mensagem do Unicap à disposição. Todos aqueles criadores que tiverem dúvidas ou que se sentirem de alguma forma lesados, seja pelo ente estatal ou em alguma transação com algum outro passarinheiro, pode perguntar lá que a gente vai ter uma equipe pronta para responder essas questões. Rapaz, eu tô vendo que eu já posso abandonar aqui o volante, né? Posso abandonar já aqui a pilotagem, porque nós temos 2 pilotos aqui, um piloto e um copiloto, que vai tratar do assunto. Eu vou me sair, amanhã eu volto, viu? Porque eu tô vendo que os feras aqui estão bem preparados. Fico feliz em colaborar, né, com vocês, estar aqui recebendo vocês aqui com essas informações todas, né? Tem muita coisa boa para chegar para você, passarinheiro, para você, criador, e para você também, amante, né? Eu sou mesmo um amante, na verdade, da criação de animais, né? Criação de pássaros e criação qualquer. Eu tenho como referência a questão do amor ao passarinho, meu tio saudoso, né, saudoso passarinho. Eu acredito que em Simões Filho, quem conhece em Simões Filho o assunto de passarinho também já ouviu falar do meu saudoso tio passarinho, tio Antônio, né, que ele vendia remédios naturais, né? Acho que todo mundo aqui na cidade já ouviu falar em Antônio Passarinho. Tem uma loja ali no mercado municipal e ele foi dado esse nome passarinho porque justamente, acredito eu, né, meu tio, mas quando eu nasci, esse nome já existia, esse apelido nele já existia. Então, com certeza era porque ele era um amante também do pássaro. Na casa dele tinha 3, 4, 5 pássaros. Não conheço muito bem de pássaros, sei que eram pássaros que ele criavam por muitos anos, né? E um amor mesmo, fora do normal. Era um amor, eu via ele chegar do trabalho, eu corria logo lá nas gaiolas, botava um remédio, botava comida, e era um carinho espetacular. E eu quero dizer que aquilo ficou gravado em minhas memórias. Com certeza na família dele mais ainda. Um abraço aí a toda a minha família, um abraço às minhas primas aí, filha de senhor Antônio, né, Antônio Monteiro, passarinho, né, meu tio de todo coração e amor, né, que não está mais entre nós, mas deixou um grande legado de um grande homem, um grande pai, um grande Simões Filhense. Então, eu declaro esse programa aí também em nome de meu tio, Passarinho, e com certeza estarei lutando e ajudando aí no que for possível, né, aos passarinheiros da cidade, não só por causa de meu tio, mas porque também eu imagino que é muito importante a gente ajudar para que os sistemas aconteçam de uma forma tranquila e legais. Então, eu já quero começar apertando aqui os nossos coligados, né? Os nossos camaradas, né? Nós estamos aqui com o tema hoje, a realidade dos passarinheiros legais, né? Por que essa realidade? Por que esse tema nasceu entre nós durante esse mês, durante essa semana, esses últimos 15 dias, né? A realidade dos passarinhos legais. O sofrimento, existe realmente um sofrimento para quem cria passarinho, meu amigo Isaac? Não, o sofrimento não é a palavra mais adequada para ser usada nesse ambiente, certo, né? Na verdade, como tudo na vida, o caminho certo é um caminho estreito e dolorido. Certo. Né? Então, assim, a compreensão da legislação, o cumprimento do ordenamento legal posto para se criar de maneira legal é um tanto quanto complicado. E tem alguns deslindes, alguns meandros, que a pessoa tem que saber. A plataforma, CISPAS, e ela não tem redundâncias, entendeu como é que é? Redundâncias é aquilo que bloqueia, por exemplo, você vai fazer uma transferência, ele não permite, e depois aquela é considerada uma operação irregular, Isaac, entre outros quesitos. Deixa eu te interromper, não perca o raciocínio. Complemente. O que é transferência para a turma que não tem essa compreensão ainda, essa vivência?
O que significa essa palavra transferência no ponto de vista legal de pássaros? Então, assim, a plataforma gerencia toda essa cadeia do passariforme, né? Tanto da declaração do nascimento, como a manutenção do seu plantel e as atividades a elas relacionadas, né? Como há a troca entre os criadores, entre uma ave e outra, então se transfere, né? Transfere a posse daquela ave para o outro criador através dessa plataforma CISPAI. Tudo digitalmente desde o ano de 2001. Então, assim, essa plataforma, ela deveria ter algumas redundâncias, né? Que protegesse, tornasse a plataforma o sinônimo da legalidade, né? Sim. Então, assim, ela tem que estar munida de artifício para que, por exemplo, você que exceder um certo número de transferência, quando você for fazer o excesso, ela indicar que você está fazendo o excesso. Quando você for vincular uma anilha, ela perguntar... Quando você for dar nascimento, que é uma coisa muito comum, né? Você indica o sexo. Ou quando você vai declarar o sexo, você indica o sexo e o sistema deveria perguntar: esse animal é desse sexo mesmo? Para evitar que você cometa alguns erros, né, formais. Que no direito ambiental tem os erros formais e tem os erros materiais. Então, os erros formais são mais simples de ser resolvidos, obviamente. Tanto de acontecer como de ser resolvido, né? Tanto de acontecer como de ser resolvido. Perfeito. Então, o próprio sistema já poderia trazer essas redundâncias para que evitasse esse transtorno maior e esse acúmulo, né, também de processo administrativo junto ao IBAMA, ou INEMA, no caso. Eu vou ser muito complexo agora nessa situação aí de sistema, né? Eu trabalhei com vários sistemas, são sistemas diferentes, são para outros meios, mas é controle. E controle é semelhante para todos os casos, e sistemas ou software, né, são semelhantes. Você pode criar o software com a mesma rigorosidade. O que ele está falando aqui, eu imagino assim, que é a questão do rigor na hora do cadastramento. Todo sistema tem um rigor, a maioria do sistema tem um rigor. Quando você vai cadastrar, sempre cobra lá se é isso mesmo que você está colocando, se não vai ter né? Tem também a questão do erro tem um nome que se dá, inconsistência de dados. Quando você vai inserir um dado que dá um erro, então o sistema acusa logo na hora para você corrigir logo naquele momento. Isso, então. Né? Por aí então é assim, o sistema é uma coisa de engenharia, né? Sim. Então o sistema, primeiro, ele tem que trazer informações lógicas encadeadas, ele tem que ter, na verdade, uma integração com vários bancos de dados. Perfeito. E essas redundâncias tanto protege o próprio sistema, como protege também o utilizador do sistema, né? Sim. Seja ele num carro, uma televisão, um avião. Então, esses sistemas, existem essas redundâncias justamente para evitar. Então, assim, obviamente que cabe também críticas ao sistema, que também, como diz os mais jovens, não está rodando redondinho. Como tem que ser. Perfeito. Apresenta algumas falhas, entendeu? Que a gente, posteriormente, a gente vai entrar em contato com o pessoal que gerencia o sistema para que se faça as adequações para que ele fique muito melhor para o usuário. Mas assim, as coisas acontecem e para a gente tomar ciência do que as coisas estão acontecendo, o criador tem que estar próximo. Então não adianta murmurar nem resmungar no canto dentro de casa. Tem que trazer isso para a Unicap. Trouxe para a Unicap, problema resolvido. Ponto final. Lá é a casa do criador. É isso aí. Satisfeito, Jeremias? Complemente. Cara, pra mim é complicado falar dessa turma porque a gente se conheceu numa fase da nossa vida, né, de transição. A gente tinha uma liberdade maior nos eventos, nas programações, e naquele tempo a gente era feliz e não sabia. O saudosismo batendo. É sério, cara. E aí me veio essa memória afetiva quando eu conheci o Isaac nas competições. Nosso amigo Rony, que é o presidente da COSBA. Um abraço aí pro nosso parceiro Rony, que também é um cara que milita pra caramba nesse sentido. E a turma, a maioria, Dalmi, a galera das associações. Então era uma outra realidade, sabe? E hoje a gente vê esse novo tempo, essas novas demandas. E no tempo de crise a gente fica triste, mas também a gente começa a sentir o prazer de ver que existem talentos, né? Que se fosse só o tempo da festa, ninguém saberia quem era quem. Porque na hora da festa ninguém precisa de identidade, isso. Pô. E você falou uma coisa... na festa e agora a gente sabe quem realmente são os heróis que não tem capa, sacou? Perfeito. E você falou uma coisa engraçada, que você falou duas coisas, quer dizer, a gente era feliz e não sabia, a gente tinha mais liberdade e o tempo de crise.
Então, assim, o que está acontecendo hoje com o passarinheiro já acontecia há muitos anos. Sim. Só que ele tinha o doce, que era o torneio. Então, tiraram o doce da criança. A distração. Isso. E é isso que agora tá pesando. A gente tem que ter um comportamento de homens. E não mais de crianças, não mais dessa brincadeira do domingo, esse oba-oba. A gente tem que ter uma outra posição, porque agora é o tempo da crise. Da crise é que se separa os homens dos meninos. Tá vendo você, E, a seu gente, Beri? e assim, e tá tudo fácil pro criador. Pô. O problema que o criador tá se passando por hoje tá muito simples de ser resolvido. Porque é que nem um cara que tem diabetes. O cara que tem diabetes não pode comer o doce. O passarinheiro quer morrer pela boca. Ele quer comer o doce. Ele quer estar na brincadeira. Ele quer estar na baderna. E quando não é o momento agora é de seriedade, a gente tá pedindo uma outra postura. Então, Regularização, assim, né? Não é regularização, porque já tá tudo regularizado. Sim. Já tá posto. O ordenamento jurídico. Então é o respeito ao que está legalizado. É o respeito que está legalizado. E o respeito que passa é justamente a história. Quando é que eu corto aqui pra câmera pra falar diretamente com você? Não, falar mesmo. Olha, vocês têm que entender que é uma coisa. Direito tem, quem direito anda. Esse é um ditado antigo. Faz todo sentido. Então, assim, você, pra ter o direito, você tem o dever. Então, quem não cumpre seu dever, já tá corrompendo todo o sistema. É direitos e deveres. Não é direito e nem é só dever. Então, o criador tem brincado, tem que se comportado como uma criança, tem choramingado que nem uma criança. Então, vamos procurar uma postura de homem. Então, assim, você que tá do meu outro lado ouvindo, você tem alguém para você comunicar onde você está sofrendo as suas dúvidas. Você tem a associação perto de você, você tem a Unicap dando esse suporte a todas as federações da Bahia. E aqui vai meu abraço, inclusive, para Daniels, né? Que tem a associação aqui em Simões Filho, a CASF. Parabéns pelo trabalho, que você continue lutando. Eu sei que tem os tempos difíceis, eu sei que é muita cobrança e pouco retorno, mas eu confio no seu trabalho. E tem outros nomes, falei dele porque estou na cidade dele, é importante a gente, né? Parabenizar as lideranças locais. Então, meu abraço, Daniels, que você tenha força aí para sustentar essa direção que é muito complicada. Então, voltando ao assunto, é isso. Então, o problema que a gente está passando hoje é o problema de ontem, é o problema de antes de ontem. Porque a única coisa que está faltando para o passarinheiro é esse torneio, esse divertimento, essa brincadeira, esse oba-oba, que na verdade tem que virar uma chave. Eu sempre disse, eu disse isso há 3 ou 4 anos atrás, num torneio entrevistado até por um AIS também da comunicação digital, Pablo. Ele me perguntou como é que seria isso, como é que seria essa brincadeira. Eu disse, não, pô, eu não vou pro torneio brincar. Eu vou pro torneio disputar. É um homem praticando um desporto, não é criança brincando. Eu vou conhecendo a regra, sendo educado, porque o esporte, se independe do que seja o esporte utilizando os animais como a equitação, a vaquejada, o hipismo. Então, tem que ter todo esse respeito, não só aos animais, não só à legislação, mas também ao próprio ser humano que está ali do lado. Então, o esporte traz uma outra vivência muito mais determinada do que essa dita brincadeira que o passarinheiro tem se firmado nos domingos, né? Perfeito, perfeito. Olha, eu tô vendo aqui, eu tô aprendendo, né? E tô tirando as minhas oportunidades de conhecimento e, ao mesmo tempo, de apresentar também algumas ideias, né? E eu tô tendo várias ideias aqui. Uma das ideias que eu tô tendo aqui nesse momento é que o que eu tô vendo o Isaac passar, eu tô entendendo na minha forma grega de falar, porque eu tô começando agora a entender o passarinheiro, né? As regras e as questões outras. Eu tô vendo assim, parece que tá uma coisa do tipo... Quando a gente era garoto, a gente empinava raia, pipa, mas isso não tem legalidade, legalização. Então a gente faz, se der errado, esquece e abandona, joga pra lá. Se der, a gente vai, se não der, a gente não vai. Mas aí é onde tá a história. Aqui nós estamos falando de algo que já foi legalizado, de algo que tem que ser respeitado, tem que tomar o conhecimento e seguir as regras. Então assim, essa questão do passariforme da criação... Não é empinar uma raia qualquer, né? Não. A brincadeira já passou tem muitos anos. Perfeito. Então, assim, o criador, apesar de receber esse nome, esse intitulamento de criador amadorista de passariforme, amador ele não é, entendeu? Há muitos anos que a gente tem, como gerei mesmo aqui, representante máximo de marcas que tem em seu portfólio
estudos para promover justamente esse equilíbrio alimentar. Então, tudo isso é ciência. Perfeito. Então, a ração que ele vende lá é tecnologia, é ciência, é conhecimento, é legalidade e dinheiro. Perfeito. Pronto, as coisas giram no mundo todo. Não tem nada de brincadeira em relação a isso. Pelo contrário, é coisa séria. Não, a coisa é séria. Perfeito. Então, assim, você veja o que é que acontece no mundo todo. Por exemplo, todo mundo já viu o TikTok? Todo mundo já viu o TikTok, né? Sim. Aquele peixão grandão que o cara joga um porco e come. Que peixe é aquele? Aquele é o pirarucu da bacia do Amazonas. Tá vivendo aonde? Na China. Perfeito. Quer dizer, o dinheiro que o chinês está ganhando com o pirarucu era para estar aqui Perfeito. no Brasil. Quer dizer, tá lá por quê? Tá lá por quê? Por causa da seriedade que eles tratam no intuito de ganhar. Eles têm eu não vou ser leviano e usar a palavra seriedade como se a gente fosse aqui, estivesse brincando. Mas eu entendo que eles têm um outro trato com a natureza que assim... Não, na verdade, o que tem faltado é o trato da gente com a natureza para não permitir que outras pessoas lucrem com ele. E eu aqui falo sem muito pudor, porque assim... O dinheiro faz parte desse capitalismo. Quando a gente almejar uma coisa melhor, que passamos a ser socialistas, que o ser humano passar a compreender que somos todos iguais, que não existe essa questão de bandeiras e que somos todos irmãos e que essa fraternidade seja mais universal, a gente vai ter um outro viés de humanidade, né? Mas por enquanto, tudo, em suma, passa a ser um bem fungível, né? Tudo vai ter que virar dinheiro, vai ter que virar conhecimento, vai ter que virar esse monetarismo. Isaac, eu vou voltar um pouquinho, defender a minha fala com respeito à seriedade. Eu quero dizer o seguinte, existe seriedade no Brasil para tudo, só que aí onde está a história, tem alguns pontos que a seriedade lá fora é maior. Por incrível que pareça, eu posso dizer, em quase tudo, a seriedade lá fora toma com um volume maior, porque assim, o brasileiro ele é muito abraçador de tudo, a gente abraça todas as coisas, não tem dificuldade para aceitar muitas coisas que vêm de fora. Eu digo a você que aqui na Bahia, por sinal, meu amigo, eu fui em alguns estados aí para cima, que lá não tem negócio de abraçar quase ninguém não, mas a Bahia abraça tudo e toda, a Bahia não tem dificuldade. E aí eles tratam isso como se fosse uma falta de seriedade. E para eles tomam como seriedade. Eles pegam um produto e tentam exprimir o máximo possível. Por exemplo, agora nós estamos vendo aí que as terras baianas estão sendo consideradas as maiores terras do Brasil. E a Europa, os Estados Unidos e companhia estão todo mundo de olho nas terras do Brasil, da Bahia, exclusivamente da Bahia. Quer dizer, a gente sempre esteve aqui, sempre esteve por aqui, mas não houve seriedade das nossas lideranças no passado. Eles não ligaram muito para dar o valor que tinha as coisas da Bahia. Então, quem está lá fora e estudando e sabendo do potencial que tem as terras, começaram a vir para cá tentando tomar na seriedade deles para tentar levar o volume, levar o valor. Porém, o valor está conosco. Então, nós temos que assumir essa seriedade, levar essa questão a séria, seja do passarinho, seja das nossas terras, seja dos nossos valores, sabe? Você tocou numa palavra bem interessante, é como você falou, né? Essa suposta seriedade. Sim. E você falou conosco, né? Sim, nesse sim, sentido sim. do nós, eu, você e todos. Então, assim, o que há nesses países que têm alcançado esse desenvolvimento econômico e melhor é esse engajamento social. Então, assim, as coisas não é feita de, como aqui costuma ser no Brasil, né? De cima para baixo. Lá é sempre na coisa assim, de baixo para cima. Então, o cidadão, ele compreende qual é o trabalho dele, ele sabe que ele é a engrenagem fundamental da sociedade, ele se une dentro das associações, ele faz esse bolo, que na verdade é esse bloco de gente unida. Começa dentro de casa. Pronto. Perfeito. Então esse bloco de gente unido, contrito, que não se espalha, é que vai dar o direcionamento. Não é o governo, não é a lei, não é nada. Porque tudo só existe em prol do homem. O homem é que dita as coisas. Por exemplo, a lei é um pedaço de papel desse aqui, ó. Perfeito. Pegou, amassou, acabou a lei. Perfeito. Agora, se tiver um homem justo... Que valorize, não precisa de papel. Não precisa do papel. Perfeito. E você vê até nas grandes literaturas, né? O homem sabe, ele nunca disse eu li um papel e achei uma conclusão. Ele raciocinou, ele foi lá dentro da mente dele, não foi no papel. No papel foi impressas as conclusões que estavam antes na cabeça do humano. Perfeito. Então, assim, lá fora eles compreendem que meio ambiente equilibrado é quando você tem o ambiente protegido e a população aferindo
benesses da natureza. Porque se você enquadrar a natureza como um quadro que você tem que apenas observar e ficar contemplando, vai ficar difícil. Porque, infelizmente, as coisas no mundo capitalista tendem a ser baseadas no dinheiro. O cara tem que ter um retorno. Então, ninguém vai ficar olhando um quadro sem aferir um ganho. Então, ele vai ter que consumir o quadro. Então, ele vai consumir a natureza. Aí, a gente entra na defasagem. Então, o que é que tem que acontecer? Tem que ter o ambiente equilibrado e a pessoa utilizando do ambiente para ter, por exemplo, o que eu estava falando da China. Um exemplo muito claro dos passarinhos, no caso, né? Que na verdade é os pisciformes. Que ali naquele Turquia, Marrocos, eles são grandes criadores do papagaio que é aqui do Nordeste. Olha que maluquice, quer dizer, quem devia estar exportando papagaio para a Europa era o brasileiro. E quem devia estar vendendo pirarucu para o mundo todo era o brasileiro. Se é aqui, quem devia estar vendendo acará para o mundo todo era o brasileiro, porque o acará é daqui. Então, quem vende o acará é o chinês, quem vende os peixes é o pessoal ali da Ásia, de Moções, ali embaixo. Quem vende o passariforme e também o pisciforme é o pessoal ali do chifre da África. Mil perdões que eu posso estar enganado com a localização, que eu não sou muito dado com as questões geográficas, mas acredita ali, né? Chifre da África ali, Turquia, né? O pessoal Entendo. entendeu? Então, assim, esse dinheiro todo que está correndo por fora devia estar correndo aqui por dentro. Como a sociedade entendendo o seu papel, entendeu? Como é que é? Fazendo o que é o certo, cobrando a partir da união. Então, o que acontece com o criador é isso. Quer dizer, onde é que o criador perde poder e perde força? Porque ele quer chegar no bar e falar. Ele quer ficar em casa murmurando. Ele quer badalar a rede social. Ah, o Estado está me cobrando demais e eu não tenho condições de fazer da forma que o Estado está me pedindo. Se não tem condições, meu amigo, você vem para a sua associação, né? Eu posso citar alguns nomes, como eu disse aqui, a Cássio aqui em Simões Filho, a Cosma em Salvador, a gente tem uma no litoral ali no CPLN, a BCP, a Capicã, que é tudo aqui, região metropolitana. Então o cara vai lá e fala, meu presidente, olha, a gente tem essa demanda aqui, a gente tem X pessoas, entendeu? Vamos todo mundo aqui. Pronto, juntou todo mundo, unido, meu amigo. Eu não conheço nada que gente unida não resolveu. Perfeito. Olha, eu vou dar uma busca aqui. Jeremias está aqui do lado, dando todas as pescas possíveis pra gente. Rapaz, você conhece dessas associações, né, Jeremias? A gente caminha junto há algum tempo. Turma boa, cara. Eu fico triste às vezes porque os passarinhos são muito marginalizados, né? Talvez, como o Isaac tem sempre pregado, por não entender sua responsabilidade, não se fazer entender. Mas eu acredito que um dia a maturidade e esses dias estão perto de chegar, né? Com líderes surgindo aí para ensinar, porque sempre precisou de alguém para ter como referência, né? E hoje eu estou vendo aí lideranças surgindo e é uma turma muito boa, é um ambiente muito familiar. Eu convido futuramente, quando os eventos voltarem, né, Isaac, a quem não conhece, participar de um evento, para você ver o que é a emoção de um amante de pássaro. Não, pai, não é só amante do negócio de pássaro, não, pai. Todo esporte mexe com emoção. Com emoção, seja ele que for. Seja ele no jogo de dominó, no jogo de dama, Meus amigos, no tênis meus de amigos. mesa. E esporte é esporte. O que Os caras choram, velho. Não, É esporte lindo é de ver. esporte. E em todo lugar que tem o esporte, não tem as três coisas. Em esporte não tem violência. No esporte não tem bebedeira. E no esporte não tem patifaria. Então, aquilo é que nem pra uma igreja. Não é que nem pra uma igreja. Ali é um templo do Senhor. Ali está sendo homens, pessoas honrados, legalizados, né? Criando um meio comum a todos, né? Todo mundo meio ganha. social. Social. Ali pode ir homem, menino, mulher. Um lugar para todos. Perfeito. Pra todos. Olha, esse é o podcast Orebemente, chegando como mais um sustentáculo, como mais uma sustentação, né, para todo esse meio, esse evento. Jeremias já estava aqui logo quando chegou, falando para mim, Beri, aí a gente já vai ser chamado para o próximo, porque o pessoal tá buscando. Realmente, daqui a poucos dias estaremos aqui de novo falando novamente. Isso é só um ensaio, viu, gente? É só um ensaio. Vamos ao intervalo rapidinho ali, senão a gente nem bebe um pouquinho de água, porque é muito assunto e já tem uma pergunta-chave aqui, viu? Mas antes de ir ao intervalo, deixa eu falar para você quem tá conosco aqui, ó. Nós temos aqui Augusto César dando boa noite aqui, um abraço a todos. Temos aí, ó, temos aqui um chamado Dandou, né? Dandal, alguma coisa assim, dando boa noite também aqui.
Olha, nós temos aqui o Wilson Silva, boa noite a todos, obrigado Wilson aí, tá sempre com a gente aqui o Wilson, então tá chegando pessoal na internet aqui, tá chegando gente aqui visitando, daqui a pouco Gabriel dos Manejos tá aqui também com a gente, obrigado aí Gabriel pela sua atenção. Criador caro, Gabriel do Manejo, pelo sobrenome aí, Manejo é um título de quem sabe. Título pra poucos. É a mesma coisa que general, é um desembargador aí. É autoridade, Agora sim, viu? pessoal, vamos aproveitar aí que a gente vai, logo mais estamos saindo pro intervalo, Sim. que vocês entrem aí no link, né, que a gente disponibilizou em alguns grupos, acompanhem a nossa discussão aqui, nossa reunião, e encaminhar as perguntas, porque depois eu vou dar um dado um pouco frustrante aí, né? Vamos aguardar. Pronto, é isso aí. Então, é isso aí. Vamos entrar pro intervalo agora e já tem um dado aí, logo depois do intervalo. Vocês mandem aí agora. Você que chegou agora, nosso amigo Igor Carvalho aí, boa noite também a você, né? Boa tarde, boa noite. Estamos aqui também com Carlos Moreira Souza chegando aí. Felicidade pra você, Carlos. Manda agora pros seus amigos aí. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a 1 minuto, hein? Vamos ao intervalo. Mande pros seus amigos aí esse link que nós estamos com um programa aqui, um programa muito belo, muito bonito sobre os criadores de passarinhos. Um abraço a todos. Daqui a pouco estamos voltando. É isso aí, chegamos aí com mais um momento, hein? Olha, nós estamos no segundo momento aí e com certeza temos agora perguntas sérias e graves, viu? Perguntas graves, mas antes do nosso amigo Isaac apresentar a questão que ele tem aí na mão, que é uma questão muito séria para vocês, passarinheiros, eu quero também saber um pouquinho mais aqui. O que é o CISPAS? Eu fiquei na dúvida, entendi um pouco desse sistema, mas me diz para mim o que é o CISPAS, Isaac? O CISPAS é essa digitalização da legalidade, né? Então, é o sistema que é utilizado pelo criador amador de passariforme para gerir o seu plantel. É ali onde ele vai dar o nascimento, onde ele vai declarar o óbito, onde ele vai declarar a fuga, onde ele vai fazer a transferência, onde ele vai receber as suas aves. Então, é tipo o aplicativo do banco. Perfeito. É ali onde ele vai se gerir. Pronto, entendido. Porque a minha pergunta eu consegui entender um pouco, mas eu disse assim, poxa, assim como minha dúvida, é dúvida também de alguns outros que não estão tão inseridos, mas também criam suas aves. Por exemplo, o meu tio passarinho, né, saudoso, meu tio, ele criava as aves dele, mas ele não tinha esse controle todo de sistema que eu percebia. Mas ele tinha aquele cuidado 100%, era como se fossem filhos dele. Poxa, eu tinha ciúme das aves. Eu digo, pô, queria eu estar nessa gaiola aí, comendo e bebendo no
tranquilo. Mas o que eu quero dizer, Isaac, é o seguinte, é que muita gente cria as aves e aí às vezes não cadastra, não sabe do sistema, e aí o interessante é que ele procure, né, as questões, procure o Jeremias que está aqui na cidade, procure a associação. Então, assim, a Bahia é um dos maiores estados do país, né? A gente são mais de 460 municípios. Mas, felizmente, essa questão da criação legalizada de passeriforme, né, tá bem disseminada. E nós temos aí associações de norte a sul, leste a oeste. Nós temos associações como a de Senhor do Bonfim. Um abraço, Dominguinhos, Senhor do Bonfim. Olha aí, ó. Né? ABCPON, né? O Grande Guerreiro lá no norte, né? Senhor do Bonfim ali perto de Juazeiro. Nós temos também o pessoal ali de Itiúba. Um abraço pro pessoal de Itiúba. Também nós temos associação lá. Nós temos associações aqui diversas, aqui na região atlântica, né? Que Salvador, região metropolitana, como o Jeremias acabou de dizer. No extremo oeste nós temos o pessoal de Santa Rita. Um abraço, Hudson Cabeça. O pessoal de Barreiras. Ali no centro-oeste nós temos o pessoal ali de Irecê. Como é o nome de Irecê? Tosta, como é o primeiro nome dele, rapaz? Esqueci agora. Eu não lembro. Léo Tosta, Itaberaba, né? No Baixo Sul ali, Valença, Santo Antônio de Jesus, Mutuípe. Nós também temos grandes associações, a associação lá de Santo Antônio de Jesus mesmo, a de Mutuípe lá encabeçada por Vicente. Desculpe se eu esqueci de alguns, eu só fiz só os pontos cardinais assim, mas né, a gente tem no extremo sul lá Teixeira de Freitas com Marcão. Um abraço também muito forte pro pessoal de Medeiros Neto, né? Então temos associação também lá em Ilhéus, nós temos associação em Itabuna, nós temos associação em Itamaraju, nós temos associações. Então já falei assim, as regiões principais, né? Perfeito. E Guanambi, um abraço para Guanambi, Gão. Então assim, basta o criador procurar. O criador que quer iniciar nisso, o primeiro passo é procurar a associação mais próxima de você. Certo. Assim, lá a pessoa vai ter informações sobre como criar, como se cadastrar, como manter um plantel regular, quais são as cobranças maiores, quais são as gafes que o criador tem cometido com maior frequência, como evitar qualquer tipo de abuso, tanto por parte do criador como dos órgãos públicos. Então, todos os presidentes têm tido esse contato de maneira mais unificada. Quem tem ficado distante realmente tem sido o associado, porque a Unicap ela surgiu justamente a partir dessa premissa, né? Bloqueio dos cadastros e bloqueio dos torneios. Então, o cadastro ficou bloqueado durante quase um ano, ali 2022, 2023, e numa suspensão geral. E também... Suspensão do cadastro. Ficou o cadastro bloqueado por alguns motivos técnicos, entendeu? Ficou um pouco obscuro, eu não vou tratar desse assunto agora. Mas o cadastro dos criadores, ficou bloqueado para transferências, entendeu? Ele só tinha só o modo de conferência. Ele abria e via o plantel dele, mas algumas operações ficaram sem funcionalidade durante um tempo. Entendo. E depois a questão relacionada aos torneios em si, né? Então, na Bahia são 22, 23 associações. Foi assim que a Unicap começou a se formar. Hoje, a gente tem um quadro um pouco mais reduzido de associações próximas à Unicap, né? Onde são 12 ou 16. Mas essas outras que estão mais distantes, é mais por essa perda mesmo de vontade e esse esvaziamento. Porque, como disse Gerê agora é num momento difícil, né? Então, agora quem vai saber quem aguenta tomar cacetada, né? Porque bater todo mundo gosta, né? Tô batendo, tá bom. Tô brincando, tá divertido. E agora passou. Na hora da porrada. Agora passou a parte do mel, estamos na parte do fel. Então, esse momento é para poucos. Então, de 20 e poucas associações, nós hoje temos 16 que estão sempre próximas. Entendo. Né? Foi quem apoiou essa vinda da gente aqui no podcast. Certo, quem tem... Na verdade, assim, o que eu falo é a fala de quem tá atrás de mim e quem tá sofrendo, entendeu? Então, eu trago minha fala, a fala dos outros presidentes que estão aí, né? Então, assim, quem quer criar hoje legal, procura a associação mais próxima, lá vai ter todas as informações e
o presidente está preparado para lhe orientar da melhor forma possível, e dessa forma a gente contribui de maneira fundamental para o crescimento estatal, né? Que é a legalidade, o desenvolvimento científico e a produção de riquezas. Porque assim, o animal no convívio doméstico, o pessoal muitas vezes tem essa tendência de achar que é um sofrimento para o animal, ou uma desnaturação dele Cara, como indivíduo. mas pelas pesquisas que eu fiz, é o contrário disso tudo, viu, meu amigo Isaac? Eu estava fazendo algumas pesquisas aí, eu também tinha esse sentimento, porque a gente não é da área, então a gente não estuda, então ouve só o que alguém fala pela rua. Mas quando eu fui agora entrar no assunto e percebi a dificuldade que é a natureza, depois que o homem começa a degradar, começa a colocar poluentes, né? Às vezes para matar uma bactéria, termina matando também passarinho. Existe N condições que é mais agradável para o animal, às vezes, estar dentro de casa, né? Não, com na o verdade, criador. o ambiente doméstico é um ambiente saudável para o desenvolvimento de qualquer animal. Sim. Dentro desses viés, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, a baleia, o tubarão, etc. Mas assim, tendo o em vista o passeriforme, Sim. a convivência dele com o humano dentro desse ambiente doméstico é benéfico para ambos, Sim, entendeu? sim, sim. O animal se desenvolve com sua plenitude, canta, reproduz, vive mais tempo, né? Possivelmente na natureza ele vai viver uns 5, 8 anos no ambiente doméstico, ele vai viver aí possivelmente muito mais de 15 anos, quase 20, a depender da espécie. Me perdoem também os biólogos se eu cometi alguma gafe. Mas assim, o fundamental é que essa simbiose entre homens e animais, ou na verdade essa união entre os animais racionais e os outros animais, é fundamental para todo mundo. Então, como eu disse antes, é esse desenvolvimento da natureza, né? Que o criador tem protagonismo, né? Na manutenção da biodiversidade, na manutenção do meio ambiente equilibrado, na produção de novas tecnologias, né? Porque tudo isso vem agregando. Quando você tem uma ração, essa ração traz vários quesitos. Quer dizer, e como é que a ração vai ser produzida se você não tem um animal para consumir? Então, Perfeito. Você tem o animal para consumir, o animal dentro dessa cadeia vai apresentar, num primeiro momento, algum tipo de questão, vai ser levado de novo para a indústria vai se debruçar a partir de estudos, né? Sim. Seja através da medicina veterinária, a biologia propriamente dita, os engenheiros químicos, os engenheiros de alimento, quer dizer, olha quanta tecnologia vai se produzindo em torno disso, como foi o caso que eu toquei anteriormente do acará. Na China, o cara já fez acará rosa, acará que luminescente, quer dizer, olha a bioengenharia invocada aí, trazendo um negócio que de repente vai ser uma tecnologia que vai ser utilizada de alguma forma. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, assim, Isaac, para que um peixe luminescente vai trazer para a ciência? Obviamente que agora, eu mesmo não consigo ver uma serventia. Porque não é a nossa área. Não. Mas para quem é da área da bioquímica, eles já estão estudando para alguma necessidade. Obviamente que o cartão de crédito por aproximação, esse sistema foi desenvolvido há 50 anos atrás e está sendo utilizado hoje. Perfeito, então, perfeito. O novo já nasce velho, né? O novo já nasce velho. Telecomunicações já foi pensado até antes, o helicóptero, entendeu? Então, assim, as grandes tecnologias que vão emanar no futuro são essas questões que os loucos fazem hoje, né? Quer Exatamente. dizer, que o cara que fez uma cara luminescente, então... É louco até não dá certo. Depois que dá certo, ele não é mais louco, né? Já é cientista. Mas é perfeito. Ô, Jeremias, chama aí o nosso patrocinador principal aí, nosso amigo que tá dando essa força também pra gente estar no ar, Jeremias. Vamos lá, meu amigo. Primeiro também mandar um abraço pro nosso amigo Júnior, da distribuidora Agroforte, Perfeito. que foi um dos incentivadores, né? Sim, sim. Um mediador para a gente estar aqui junto hoje. Também o nosso patrocinador, cara que abraçou a causa, nosso amigo Túlio, muito conhecido aí no meio passarinheiro. Forte abraço aí pra Túlio. Túlio da perfeito. Ração dos Campeões. Cara, aproveitar que a deixa, vou fazer meu merchan, viu? Vai lá, já bate, lilim. Gente, se fosse momento de competição oficial, a coisa tava fervendo, porque ele conseguiu, nosso amigo Túlio conseguiu lançar uma ração dos campeões proteinada, que eu fico tentando extrair dele qual que é a fórmula
cara, tem a fórmula, tá parecendo a Shell. Lembra daquele Lembro. comercial? Shell V-Power, O né? Shell tem a fórmula e aí a Shell excede a fórmula novamente. O cara lançou a ração dos campeões proteinada. Elogio o tempo todo. Eu só vou deixar aqui bem claro para o pessoal que me manda retorno. Eu não sou fabricante, gente. Os elogios eu repasso para o criador da ração dos campeões, nosso amigo Túlio. Ele foi que teve aí o entendimento, o discernimento, a revelação de Deus, segundo ele fala, para criar essa fórmula, e também essa parceria dele está ajudando a gente aqui nesse momento, né, de dificuldade. É o que Isaac tem dito, nos momentos da crise, que a gente separa as crianças dos adultos. Grande abraço, nosso amigo Túlio, patrocinador. Muito obrigado mesmo. Perfeitamente, então tá aí já mandando ver aí nos nossos amigos que estão dando aí sustentação, né, para que as coisas aconteçam aqui nesse dia, né, o dia de hoje, dia de sábado, dia 9 de agosto de 2025, e quero também chamar aí um abraço para todos os aniversariantes da semana, né, para você aniversariante da semana, deixo para você o nosso abraço, é o abraço do podcast Orebemente. Jeremias Ciá, Jeremias estava aí aniversário sexta-feira também aí, não deixou nada para ninguém, tentei falar com ele, ligava, mandava mensagem, sumiu, desapareceu. Sumiu, o homem desapareceu. Poxa, meus Procura-se fiéis, onde andais fiéis. O Isaac, ele tá tirando onda, ele também fez aniversário um dia depois de mim, sumiu, não teve, tentei dar um abraço no homem, não tinha aqui como na encontrar. Bahia todo mundo fala, deu perdido, chamada, deu perdido o signal. Tudo, cara, rodamos aí atrás desse homem, liga, mas fazer o quê, né? Ele tinha Então, outros pronto. motivos dele. Perfeito. Falando do jabá aí, Parabéns, do jabá, né, irmão. da nossa ração dos campeões. Então, assim, você veja como são as coisas, né? Ração dos campeões, produzida justamente para ter um maior desempenho nas Isso. competições. E onde estão as competições? Onde estarão as competições? Então, nesse cenário nebuloso, qual a solução para o passarinheiro? Hein? Vamos entrar nesses assuntos agora, vai começar a ferver. Tema polêmico. Vai começar a ferver agora aqui vai virar um campeonato, hein? Um campeonato de respostas. Vamos ver agora a melhor resposta aqui. Nossos amigos vai mandando mensagem na nossa live aí, ó. Tem mensagem chegando aqui. Carlos André, um abraço pra você, viu, Carlos? Você tá todos os podcasts Orebemente mandando um abraço aí pra gente. Quero mandar um abraço pra você também, Carlos André. Muito obrigado, meu amigo. Conto com você, hein? Jeremias, e aí? O que é que você tem de novo pra semana que vem? O povo pode procurar material novo? Tem material novo lá com você, Jeremias? Que eu vou lançar uma pergunta já já. Pode sim, meu amigo, pode sim. A gente está fazendo aí uma reposição da ração mais procurada do Brasil, a Tal Pássaro. Ela é considerada a top 1 nacional, e nós tivemos aí a felicidade de ter essa parceria firmada através da Super Bird Pet de Vitória da Conquista. Nosso parceiro Juliano me deu essa oportunidade de ser um dos representantes. Estamos aí juntos há 4 anos. Uma distribuidora muito séria, o pessoal, uma equipe muito séria. E eles têm aí o domínio da franquia da Tal Pássaro aqui na Bahia. E abriu um espaço aí para mim. E Juliano é um cara muito, muito humano. Ele às vezes entra em contato comigo, né? Eu tô meio desmotivado por algumas questões do que vem acontecendo. E aí ele fala, cara, não baixa a sua cabeça, não desanima. E eu não lhe autorizo você em nenhum momento pensar abandonar a nossa marca. Então essas coisas fortalecem a gente. E fizemos pedido direto de São Paulo, estamos aguardando reposição. E também um lote grande aí da ração dos campeões, manutenção. Vamos lá, abrir um parêntese aqui. Ração manutenção é uma ração que você usa no período que a sua ave não está no período de competição. Uma ração balanceada, que não engorda, que não gera um nível alto de caloria, né? Teu baixo de proteína, só para alimentação normal. E também agora chegando esse período de reprodução, né, Isaac? Temporada, na verdade, que começa agora de agosto, aí vem o período de primavera, setembro, então as aves precisam de muita proteína para reproduzir, muita luz, e aí a ração dos campeões vai estar estourando também nas nossas prateleiras. E também algumas outras marcas que a gente trabalha, que logo logo a gente vai estar citando aí os produtos que estarão à disposição de cada um de vocês lojistas, lembrando que a gente atende toda a região metropolitana da Bahia, de Salvador. E é muito importante o pessoal entender Gerê, porque ele é um cara que vivencia isso no seu dia a dia. Então, quando ele traz um produto para a prateleira dele, aquele produto
traz uma gama de valores, né? Ciência, tecnologia, desenvolvimento prático. Quer dizer, quando você compra uma ração dessa, você está se permitindo a ser um campeão, você está se permitindo estar sendo um criador, você está se permitindo colaborar com tudo isso, entendeu? Porque se o cara não dá uma ração que tem esses elementos tecnológicos, que não traz esse desenvolvimento, você está dando nada e não está produzindo nada. E aí você entra nesse buraco fundo que a criação permaneceu durante anos, Verdade. né? Então a gente tem se iluminado agora, há pouco tempo, tem 20 anos, 30 anos talvez, que é uma coisa jovem, né? Que as questões ambientais é de 88 com a Constituição, Perfeito, né? De 88 para cá tem quantos anos? É isso aí. 30, por 40. volta de 30, 40 anos. 30, 40 anos. Então tudo isso é muito jovem. Então, na verdade, o Brasil em si é jovem, essa consciência cidadã é jovem. Quer dizer, quem tem 40 anos pegou o primeiro voto direto. Sim, Que sim, foi sim. Collor. Sim. Entendeu, né? Collor. Sim, perfeito. Entendeu? Ótimo, né? Então, 92. então, a gente é uma coisa nova pro brasileiro isso. Então, o brasileiro, como outros países, por exemplo, a China é milenar, pô. Aquela muralha da China brigou com os mongóis. Então, é um pessoal que sabe o posicionamento que o cidadão tem que ter. O brasileiro ainda não teve esse discernimento da força que o cidadão tem. A força da união do cidadão tem. Perfeito. Talvez eu usei o tema, o título, talvez seriedade logo no início do podcast, brevemente. Talvez muito, muito forte, mas eu quero mais deixar claro que é por esse lado aí que você falou. A experiência deles de Constituição, de leis, é muito maior, muito mais antiga. A gente somos novos, estamos chegando agora com as nossas leis. Então a gente terminou não se dando conta de todo o poder que nós temos de criação, de criatório, de produto, né? De produção aqui no país, como você falou do peixe, você falou das aves, né? O papagaio que, por exemplo, está lá fora valendo muito mais do que aqui dentro, né? Valendo muito mais do que aqui dentro. Isso aí. Então, inclusive até o caso da ararinha azul, né? Que foi icônico. Sim. A ararinha azul aqui do sertão baiano, que possivelmente tenha sido extinta em territórios brasileiros, produzindo em temperaturas abaixo de zero na Alemanha e na Europa. Quer dizer, como é que pode? Aqui o cara, pra todo mundo ter uma ararinha dessa produzindo aí e soltando e, Perfeito. tendo ela como é que é o nome? Não como objeto, né? Eu nem sei como é que é o nome que eu daria. Utilizando ela da melhor forma possível, deixando mais uma vez o ambiente equilibrado, tendo essa reserva biológica, né? Tendo a reserva biológica, reserva biológica, né? Perfeito. Esse talvez seria o nome mais técnico, reserva biológica, porque quer dizer, como é que uma coisa é sua se acaba na sua casa e na casa dos outros lotado? É estranho, né? É no mínimo estranho. No mínimo estranho, né? Hoje eu fiz um comentário no status e vou reiterar aqui novamente. Essa oportunidade que nós temos hoje, através de um canal como esse, é a oportunidade que a gente deveria ter mais interação. Eu espero que os nossos companheiros, criadores, interajam, use recorte desse podcast para fomentar essas questões, porque a gente já foi muito mal visto, né, pela sociedade através de algumas pessoas que lideram as mídias, tá? E hoje a gente tem a oportunidade de estar usando espaços como esse para mostrar o outro lado da moeda. Antigamente, se você saísse na rua com uma gaiola na mão, um pássaro, automaticamente você já era taxado como um vagabundo, como um marginal, independente da sua profissão. Você podia ter deixado de sair de um plantão de 24 horas prestando serviço social, serviço voluntário. Se você saísse de manhã com um pássaro na mão, você é vagabundo. Você podia ser um militar. Se você saísse de manhã com um pássaro na mão, para a sociedade você era vagabundo. Então, assim, esse debate abre espaço para a gente realmente mostrar que somos pessoas que simplesmente amamos um tipo de pet diferente. Isso. Só isso. Perfeito. Do mesmo jeito que quem cria um gato, cria um cachorro, o cara quer um passarinho. Aí E eu tava assim, mas o pássaro é pra estar solto. Eu falo assim, mas o seu peixe do aquário também não era pra estar nadando? Se você for comparar esses pontos de vista, não somam em nada. Então, assim, a gente tem que respeitar a cultura, as paixões, desde que tenha os cuidados, os manejos e, acima de tudo, a legalidade. Mas eu vou abrir parênteses aqui na minha fala, porque isso aqui é gratificante. A audiência do podcast chegou a Alagoas.
um retorno aqui, um feedback do nosso parceiro Bruno Marcos. É isso que eu ia pedir pra você falar sobre Não, ele. vou deixar você então. Não, pelo contrário, já que você começou, eu prefiro que você... É porque eu já ia chamar a atenção de você falar dele. Me desculpe, Pode continuar. Tá lindo isso aí. Começou aqui, veja aí, comentário de Bruno, boa tarde a todos. Sim. Jeremias, eu não quero ler porque aí eu vou... Fale o segundo, enquanto eu falo o primeiro. Fale o segundo. Não, perca a humildade. Ele falou duas vezes aí. Fale o segundo que eu falo o primeiro. Fale o segundo. Ah, então tá bom. Vá. Fiz um pedido ao homem e ele mandou aqui para mim em Teotônio Vilela, Alagoas. Top seus produtos, meu amigo. Nós, criadores, temos que fornecer as melhores rações e os melhores suplementos do mercado. Interessante que o cara tá lá em Alagoas e ele reconhece que nós temos algo de especial. E tem gente que tá aqui um quarteirão da minha rua e tá pedindo pelo Shopee, mas tá tudo certo. Perfeito. Então, parabéns. Santo de casa não faz milagre, né? Santo de casa não faz milagre. Perfeito. Jeremias, eu vou fazer o complemento aqui, né? Porque a primeira fala dele foi: boa tarde a todos. Jeremias, um fenômeno na assistência e suporte a todos os criadores. Agroverde Pet sempre inovando para melhor atender os clientes e amigos. E ele já fez um mexinho aí da loja lá. Eu agradeço. Vou dizer para você, Bruno, eu fico muito feliz aí. É esse companheirismo que a gente precisa para que as coisas continuem firmes, continuem fortes. E aproveitando aqui a fala de Isaac, unidos que seremos mais fortes. Sim, verdade, e você viu que coisa interessante, né? Porque assim, o pessoal pensa que é o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro pelo dinheiro se torna vil, né? E porque assim... Jeremias não está aqui para aferir o lucro da venda. Sim, né? Sim, ele está aqui para fornecer um produto de qualidade. Perfeito. A consequência é o dinheiro. O trabalho bem feito, sim, o dinheiro no bolso. Perfeito. Mas olha o trabalho que ele teve de pesquisar, de desenvolver, de aplicar ela na prática, de ver o resultado. Olha quanto ele teve que trabalhar para depois vir o dinheiro. Perfeito. Então, quando você apoia uma iniciativa que nem o da Agroverde Pet, você não está, né? Fazendo uma troca de dinheiro com o produto. Você está trazendo todo uma questão, né? Um contexto. Um contexto de desenvolvimento da própria criação. Porque, como eu disse, Jeremias tem responsabilidade. Quando um negócio está na prateleira dele, é porque foi testado e aprovado. Né? Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, do mesmo jeito o passarinheiro tem que fazer, pô. O passarinheiro tem que parar desse oba-oba de badalar podcast que vai ensinar o modelo do canto dos 200. Que mano é 200, rapaz? Você tem que ser cabra macho, rapaz. Venha pra cá ser homem, venha se comportar, venha ser referência, venha ser respeitado, entendeu? Esqueça esse negócio de brincar, esqueça. Brincadeira acabou. Os Perfeito. tempos agora são outros. Olha, tá chegando novidade, viu? Tá chegando novidade porque eu tô chegando pra ser também um criador. Meu amigo, eu vou dizer pra você, a coisa é séria e eu gosto de coisa séria. Então, quando eu fui fazer um estudo, fui analisar os fatos todos, quando o Jeremias me chamou, Beri, eu preciso que a gente fale sobre esse assunto, temos que criar um momento. E eu disse, rapaz, olha, pra mim, desde quando é coisa legal, é coisa boa, vamos sim criar um momento, criar uma oportunidade. E aí começou a gente me cobrar, pessoas me cobrar do âmbito do pássaro, focalizado por Jeremias, né? Jeremias foi quem criou esse ambiente e a cobrança chegou e eu não pude rejeitar. Mas eu quero dizer aqui que temos aqui um amigo telespectador, Carlos André. Carlos André está com a gente em todos os podcasts e aqui ele deixou uma mensagem. Desta forma, fica fácil criar animais. Depois desse bate-papo com pessoas sábias do assunto. Olha bem, pessoas chegando de outro mundo, de outros ambientes, né, para ouvir o podcast e já sair do podcast com uma nova vontade, uma vontade de ter um pet, uma vontade de criar um animal, de ter uma chance de ter em casa um passarinho, porque ele sabe onde encontrar os produtos, encontrar a alimentação correta, encontrar uma pessoa correta, uma associação, entendeu? Então, assim, o podcast Horebimente chega hoje e deixa para a sociedade simoncilhense, baiana, brasileira e do mundo, né, uma informação nova sobre pet, sobre pássaro, e com certeza a gente vai chegar lá fora do país, porque você falou em alguém lá de fora, alguém vai ver lá e vai mandar um feedback, porque as informações que são dadas aqui vão alcançar diversos mundos, e com certeza o podcast aqui, o podcast Horebimente, vai estar dando essa sustentação, Jeremias. Daqui a pouquinho vamos voltar, eu tô pensando que seria daqui a 90 ou 60 ou 6 meses, mas pouquinho tempo a gente vai estar aqui de volta, porque as cobranças virão.
e a gente vai ter que dar espaço ao público. Mas eu vou já buscar aqui mais uma pergunta, né? Uma pergunta muito interessante aqui. O desmatamento e envenenamento, né, para cuidar do plantio. Isso prejudica o passarinho, meu amigo? Na verdade... Desmatamento. Então, assim, você tem que compreender o que é desmatamento e a utilização dos defensivos agrícolas. Eu não acredito também que não seja mais esse nome dado, né? Não, acho que seja defensivo agrícola. Eu acho que o nome que caiu em desuso foi agrotóxico que saiu. Né? Então, os defensivos agrícolas e essa questão anda junto com a humanidade. Então, assim, a humanidade tem uma demanda de alimentos. Pronto. E o jeito de se produzir é dado pela ciência, tá? E a agronomia. Então, assim, a gente não pode ter esse comportamento leviano de pensar que o defensivo agrícola seria logo prejudicial. Obviamente que em um dado momento, se você usar ele de forma inadvertida, se você não tiver os conhecimentos técnicos para aplicar, se você não comprar os defensivos que são registrados junto à Anvisa, obviamente que vai haver esse desgaste ambiental, do mesmo jeito que quem cria da forma errada. Entendeu como é que é? Entendi. Então, assim, o grande calcanhar de Aquiles da criação amadorista tem sido uma só, a ignorância do criador. Vamos deixar de ser ignorantes. Vamos começar a estudar. Vamos começar a andar unidos. Vamos entender que somos fortes. Esse tem sido o grande calcanhar de Aquiles. Porque, assim, o pessoal fala que é a lei. Não, não é a lei. A legislação, se quem parar para ler, é uma legislação que funciona e traz esses princípios básicos, que seja a manutenção equilibrada do meio ambiente, a participação de todo mundo nela, porque todo mundo agora é participativo. O Estado participa dentro do, como disse antes, dentro da federação, dos entes federados e dos municípios, e o cidadão comum também participa, tendo em vista as questões da sociedade civil organizada, que se chama associação. Então, assim, funciona plenamente se todos participarem. Então, assim, o passarinheiro só lembra da associação quando é autuado. Só lembra da associação quando o torneio é bloqueado. Só lembra da associação quando a sua ave é apreendida. Entendeu? Então, ficou... A associação é que nem para a igreja uma vez por semana. Tem que dar o dízimo. Pronto, é assim que é. Tem que cooperar, né? Claro, ou com trabalho, ou com dinheiro. Mas tem que cooperar para quem não tenha. Toda a vida, se a igreja precisa do dízimo, avalie a associação. Avalie a associação, avalie a associação. Perfeito. Então, assim, eu acredito que o passarinheiro tem que ter essa postura um pouco mais madura. Já são 20 anos de criação, né, legalizada. São 20 anos de CISPAS. Então, assim... 20 anos, já deixamos de ser adolescentes, né? Perfeito. Então, já entramos na vida adulta. Então, a gente tem que ter esse comportamento adulto. Vir à associação, trazer as suas reivindicações. Dentro dessas reivindicações, a associação, junto com o seu corpo diretor, vai apresentar as pautas. E todos têm que estar contritos. Então, assim, eu chamo de novo todo mundo aí participar. Quer dizer, já deviam ter feito uma pergunta... largar o boa noite e fazer uma pergunta séria, entendeu como é que é? Trazer, porque assim, só se resolve os problemas mesmo com dor e com luta, não se resolve nada com risadaiada e patifaria, né? Então, como eu estava dizendo, o calcanhar de Aquiles da criação tem sido justamente isso, né? O criador quer saber da ave que deu 200, do super manejo, como é que faz botar a ave para cantar. Só que isso daí é uma ponta dentro dessa criação, né? E a compreensão do seu valor, o associativismo, a união, né? Quer dizer, ficou capenga o criador só quer saber de um viés, só quer saber de genética, de casada, de torneio, de domingo. Inclusive até o domingo é um dia, né? E os outros 6 dias você vai fazer o quê? Domingo é um dia só. E os outros 6 dias vocês vão fazer o quê? Então, 4, 5 dias pensando nessa questão técnica. É que nem jogador. Pronto, jogador joga na quadra, que nem tem hoje o jogo do Bahia e Santos. Eles vão jogar hoje. E quantos dias eles treinaram? Então, a mesma coisa é o criador, pô. O domingo é só um dia, né? Nós temos 6 dias. Se ficar só na consciência do jogo, esquece que treinou, né? Esquece que tem que treinar. Tem que treinar. E treinamento é justamente isso, é o conhecimento, é a aplicação prática, é o grupo estar fortalecido junto com o grupo. Perfeito. Por que tem concentração? Então, assim, é o esporte. Que diferença tem? Nenhuma diferença. Então, assim,
Vamos praticar o esporte com decência, vamos praticar o esporte como Homo sapiens, né? Como humanos, animais racionais, né? Vamos compreender que temos muitas coisas para avançar e avançaremos se tivermos marchando juntos e unidos. Porque se cada um marchar para um lado, a gente vai ser baleado pelo fogo amigo, a gente vai perder o direcionamento, a gente vai perder as propostas. Então, assim, hoje, no cenário, vai ficar para o próximo bloco, como é que é? Deixa nesse bloco mesmo que já tem mais outra, tem uma resposta aqui para o próximo bloco. Então, pronto. Então, assim, de novo a velha chamada, né? Os torneios estão bloqueados hoje na Bahia por conta da gripe aviária. Não só na Bahia, né? Em alguns outros estados, né? Que tem a produção do frango latente, que tem a presença dos animais que vêm de outros países. Aves migratórias. Obrigado, Vigília. Tinha me fugido a palavra, né? Que tem a presença dessas aves migratórias, né? Que faz pouso ou em algum momento vem reproduzir aqui no país, né? Seja ela o 30 réis e outras aves aí migratórias que frequentam aqui, geralmente o litoral do Brasil. A gente teve uma sorte muito grande durante alguns anos, que é engraçado, né? Essa é a história do vírus. O vírus da influência aviária de alta patogenicidade é um vírus muito letal. Pegou, morreu. Só que como todo bom ser vivo, obviamente aqui abre aspas, fecha aspas, nos Estados Unidos, vírus não é ser vivo, tá bom, vá. É óbvio que vírus não é um ser vivo, mas ele fica ali na linha limítrofe. Então, os que dizem que sim, os que dizem que não, mas assim, eu vou tratar ele como ser vivo só para dar um dado, né? Como todo bom ser vivo, ele quer continuar vivo. Então, ele vai traçando estratégias. Então, infelizmente, hoje, o vírus está circundando o país e não vai abandonar, porque é a lei de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se resolve. Então, esse vírus vai ficar circundando aqui, né? O Brasil, o mundo, e a gente tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade no colocar a ave do lado de fora. É o combater, né? É isso. Não, na verdade, quem vai dar o tom de como a gente vai se posicionar é a própria ciência, né? Quer dizer, evitar o convívio com animais de vida livre, quer dizer, fechar o criatório, ter todo o cuidado na introdução de novos animais no seu criatório, né? Que seja de criadores responsáveis, que também tenham esse entendimento do que seja biosseguridade, que a gente vai ter que trabalhar com isso, como o Jeremias trabalha com tecnologia, com a biologia, com essa fisiologia. A gente também vai ter que trabalhar em cima desses termos técnicos, né? O criador vai ter que entender o que é biossegurança, vai ter que entender o que é sanitariedade, vai ter que compreender o que é que ele tem que fazer dentro da casa dele, ele vai ter que compreender como é que ele tem que se portar quando sair da casa dele com um passarinho. Mudança de hábito, né? É uma mudança de hábito, ou pro torneio. Para comprar o pão. Para comprar o pão, para tudo, porque ele pode continuar fazendo esse trajeto, ele só não pode deixar a ave dele ter contato com o animal de vida livre, e principalmente quem está na região metropolitana, que está próximo do mar, e o mar é o principal destino, né, dessas aves migratórias. Obviamente que a Salvador em si não é foco dela, né, ela chega ali, acho que na região de Ilhéus, Itabuna, no sul ali, né. Então, assim, mas o mais importante é que é o seguinte, se ela chega por lá, o vírus é uma rota de caminho, né? Então, o vírus vai, a partir daquele ponto, infectando, como a gente tem nos exemplos na Europa, nos Estados Unidos, que ela já infectou o cachorro, o gato, inclusive o condor americano foi infectado já, o pessoal, inclusive, já está até nessa questão da vacinação dos condores, de algumas aves que são maiores e que têm maior dificuldade de reprodução, justamente para evitar que elas morram com esse vírus. Então, assim, outra coisa que a gente não pode fazer é negar a presença do vírus, porque quando você nega uma coisa que existe, fica complicado você combater. Então, é necessário que todo criador, estou falando sério com você aí do outro lado, todo criador tem que entender que a gripe aviária existe. Ponto. Acabou. Quem não acredita nisso ainda pensa que o mundo é quadrado. Ponto final. Então você vai ter que ter atitudes coerentes para manter a rigidez. A rigidez é a saúde do seu plantel. Ponto. Mantendo a saúde do seu plantel, você poderá participar dos torneios, porque vai se juntar apenas aves saudáveis e vão retornar para suas casas aves saudáveis e não aves adoentadas. Então, dessa forma é que a gente vai conseguir que os torneios sejam novamente viabilizados. Então,
O passarinheiro, ao invés de brincar, agora chegou a hora de estudar. Então, vamos estudar, vamos voltar de novo às suas associações, vamos falar de novo com seus presidentes para saber o que cada um tem que fazer, para que ele tenha ideia de quantos criadores tem na região, quantas pessoas estão sendo impactadas por esse bloqueio, se aquelas pessoas estão realmente entendendo o que é biosseguridade, o que é biossegurança, o que é sanitariedade. Inclusive na Bahia a gente desenvolveu um produto que a gente chama de ecoselo. Esse ecoselo justamente é o veterinário que vai até a casa do criador e faz o exame clínico com todas as aves e atesta que aquele criador tem as aves saudáveis e ele também ministra uma pequena palestra para que o criador tenha ideia de como ele tem que se comportar nesse período de pandemia. Eu não sei se seria pandemia ou epidemia. Eu acredito que seja pandemia, já que está nos 4 cantos do planeta. Na Europa está infectada até a tampa, a China também, Estados Unidos, quase todo o país da América do Sul. Se bem que a produção do frango, eu não sei como é que anda aqui na América Latina, né? Você falou sobre ecoselo aí, eu ia te perguntar gente no próximo bloco sobre esse assunto, ainda bem você trouxe agora, né, essa informação, o que é o ecoselo. Então acredito que todo mundo aí que tá aí ligadinho já pegou, quem não sabia o que era já tá sabendo e já viu aí a formalidade, como é que é, né, nada de bicho de 7 cabeças. Não é bicho de 7 cabeças, mas tem os detalhes, eu acredito que a gente vai deixar no próximo bloco aí, pra gente trabalhar mais essa questão do que seria o ecoselo, como adquirir, como fazer, o que é que ele vai trazer de benefício para a criação. Pronto, lá a gente vai falar sobre isso, mas antemão aqui, eu quero deixar aqui uma mensagem e um abraço aí também para Carlos Maurício Cerqueira. Boa noite aí, ele deu uma boa noite. Carlos Maurício Cerqueira, meus parabéns a você aí, telespectador. Nosso amigo Gerê, dá uma lida aí sobre Bruno Marcos, Gerê. Dá uma lida aí que ele mandou 3 mensagens importantes aí. Bruno Marcos, vamos lá. Pô, Bruno Marques. Esse colega nosso, cara bem ativo e muito bem relacionado lá no estado dele, em Alagoas. E a gente conseguiu essa conexão. Hoje, com as redes sociais, a gente tem essa facilidade, né? De criar vínculos e se identificar. E ele fala aqui o seguinte: quando você fornece o que tem de melhor no mercado, facilita muito para você ter êxito nas suas puxadas. E tudo que uma ave de competição precisa, encontramos aí com o nosso amigo Gerê. Ele fez um levantamento, ele acompanhou a gente pelo Instagram, depois ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp, a gente bateu um papo, e a gente já começou enviar alguns produtos lá para o estado de Alagoas. E isso é muito importante, cara, porque às vezes você tem soluções tão práticas, sabe, Beri? Sim, entendi. Soluções tão práticas, e a gente vê o criador passar um perrengue. Entendo. Por falta do conhecimento, né? Por falta do entendimento. Vamos direcionar aqui, fazer um comparativo. Hoje no ramo pet para cães, existem soluções muito práticas, porque popularizou demais o mercado para cães e gato. Então, todo tipo de medicamento que você precisa, basicamente, você chega em qualquer casa de ração, você não precisa de muita orientação. Perfeito. Tem um básico, os caras vão lá e conseguem te dar 20 opções. Perfeito, tá? Percebi. Para pássaros é diferente. A gente ainda vive muito na questão do... Não sei se Isaac concorda comigo, muito na parte do mito, sacou? A ave está com problema de ácaro, por exemplo, que são pequenos parasitas que ficam na pena, termina gerando um transtorno muito grande. A ave perde concentração, até na alimentação, para cantar, se coça demais, arranca as penas e tal, se mutila. E o que é que a gente ouve muitos colegas falar? Bota vinagre de maçã. Tava assim, não, cara, bota vinagre de maçã não. A Agroverde está com um produto ali da Caldeira Brasil, a base de fipronil, princípio ativo, tal, medicamento testado, passado por todo um crivo de estudo científico, e aí você tem um resultado 100% de eficiência. O cara fala assim, não, o remédio é caro, põe o vinagre de maçã, porque fulano já curou com vinagre de maçã. Só que assim, existe uma diferença muito grande entre o remédio e o veneno, né? Que pode mudar só sendo a dose. A dose é que muda tudo. Muda tudo. Qual é a medida que você deve colocar de vinagre de maçã? Quais são os riscos que tem da acidez desse produto em contato com os olhos dos animais, na própria parte respiratória? Então são várias questões
Então, pessoas como o Bruno me deixam com contentamento, porque ele, ao invés de fazer o trivial, o comum, o habitual, que é o que a gente fazia na nossa ignorância, cortava o dedo, colocava noz de banana, né? E achava que estava resolvendo tudo, queimava o braço, colocava margarina. Então, essas coisas assim, a gente vê o crescimento, a gente vê aqui o desenvolvimento da aceitação. Isso é evolução, cara. Perfeito. Eu poderia indicar para ele qualquer coisa, eu indiquei o que eu estudei. A gente tem aí parceria, né, com veterinários, com especialistas de vários segmentos. A gente não cria ilusões, a gente não vende sonho, a gente vende conhecimento, senta, conversa, ornitólogos, temos muitos amigos, grupo de bate-papo, a gente procura compreender, fazer uma filtragem e entregar isso para o produto. Quando a gente vê uma pessoa de outro estado reconhecendo isso e chegar em público fazer comentários como esse, isso só motiva mais a gente e dizendo assim, nós estamos no caminho certo. Gerê, só para dar um complemento um pouco no que você está falando, uma coisa é a gente utilizar no ser humano que vai ali reclamar se tiver alguma modificação, né? Alguma ardência maior, né? O ser humano ele vai reclamar. Isso. Mas uma coisa é um animal que não sabe falar, não vai dizer, e aí? Cara, infelizmente o que acontece normalmente é o resultado final é cegueira por acidez. Mesmo, cara. Muita gente faz um desafio básico, pô. Pega qualquer produto ácido e vai jogando nos seus olhos aí durante um período. Perfeito. Que daí você vai ter a noção exata do que Que vai acontecer. É isso, como eu estava dizendo antes, o criador ele tem que entender que agora o tempo é outro e ele tem que se comportar dessa forma mais adequada, é a consulta veterinária, Sim. é a utilização de medicamentos ou suplementos com registro na Anvisa, entendeu como é que é? Esquecer esse pagelismo, esse curandeirismo à toa, que só leva o criador para um lugar que ele já esteve, que era no subsolo, Na agora zona escura. não. Na zona escura, agora não, e nós somos claros, aí, inclusive os Illuminates, né, iluminismo. Então, nós somos pessoas iluminadas, o Cristo veio iluminar, então a gente tem que pegar todas essas inspirações e trazer para o nosso dia a dia. Não adianta viver nesse negócio do achismo, do fanatismo, do faz de conta, do disse-me-disse, não. É ciência, desenvolvimento, educação e conhecimento. É o que salva o homem, né? Perfeito, perfeito. E assim, as coisas estão muito mudadas, como o Isaac falou. No passado, você não tinha tanta mudança, tanta novidade no mercado, no mundo. Hoje você tem tanta novidade, tanta coisa no mercado, né? O agrotóxico, como a gente falou aqui, no passado não tinha tanta aplicação de agrotóxico ou outros tipos de produtos e tal. Hoje, como tem, já tem alguma coisa que combate. Então, você tem que procurar ciência. Tem que procurar ciência, tem que procurar o veterinário, procurar a pessoa que está cadastrada, que está registrada, porque sabe o que é que tem no mercado para competir e, ao mesmo tempo, para combater, né, a situação de agressão. E para ele colocar você sempre numa situação de privilégio, né? Perfeito. A situação, o conhecimento vem para isso, né? Vamos ao intervalo, mas antes de ao intervalo, é um minuto só, eu quero falar aqui do curso de caldeiraria também, que dá um suporte para o podcast Horemente acontecer. Curso de caldeiraria que está acontecendo ali na Igreja Católica, toda segunda e quarta-feira, a partir das 17 horas, já tem gente ali fazendo inscrição, viu? Daqui a pouco está começando, a turma é para começar agora em agosto. Então você que ainda não se matriculou, você que tem um filho, tem um sobrinho, né, que é um pai, você pode ir. Você também que é mulher, pode também fazer parte lá de se inscrever no curso. O curso de caldeiraria e tubulação é um curso que tá levando a gurizada toda aí a se formar, se formatar para a indústria, para o polo, para a petroquímica. Tem muita vaga de emprego também no Sul. Quem quer ir para o Sul, Rio Grande do Sul, tá tendo muita vaga de emprego. Eu tô sendo convidado diverso. É minha área, é minha praia profissional. Então tô sendo convidado muito para ir para o Sul, né? Mas eu já tive lá, já fiz o meu papel no Sul. Eu acho que vou ficar um pouquinho no Nordeste mais. Então assim, você que quer se preparar na caldeiraria e tubulação, procure ali a Igreja Católica, né? Nós estamos ali com a sala. Tem lá pessoas fazendo inscrição toda segunda e quarta-feira, a partir das 17 horas até as 19. O curso vai começar no final do mês, provavelmente, né? Estamos fechando a turma para isso, mas você com certeza tem aí o concurso da Petrobras. Quem quer fazer o concurso, né? Vai ter o concurso da Petrobras. Quem tem a instrução do curso tem mais chance de chegar na frente, porque o curso justamente é para a área de tubulação e caldeiraria, onde a pessoa lá também vai aprender sobre petróleo, né? Ter o conhecimento básico sobre o que é a área do petróleo. Nós temos aí as grandes plataformas,
forma. Temos estaleiro também aí para se começar aqui na Bahia, viu? Tem muita aplicação de verba para o estaleiro aqui na Bahia. Tem muita vaga de caldeireiro e encanador de tubulação. E você, passarinheiro, não fica de fora não. O curso também é aberto para você. Você que está criando seu passarinho e por acaso está desempregado, não sabe como ter uma nova visão de emprego, procure lá o curso na Igreja Católica. É o curso de caldeira e tubulação. Eu tomei esse curso há 20 anos. Na meada do curso eu recebi uma vaga de emprego e ali eu fui pro polo e comecei a terminar o curso e já com a vaga de trabalho no polo, com previsão, com 30 dias para ir para São Paulo. Dali já fui para São Paulo e assim a minha vida na indústria começou. Então você não é diferente, basta você procurar lá o curso da caldeiraria e tubulação na Igreja Católica. Forte abraço, vamos a mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com mais passarinheiro aí. É com você, meu amigo Dado, da produção. Voltamos mais uma vez aí. Um abraço a você, Josiel, do Material de Construção. Josiel Construvale. Um abraço pra você, meu amigo. Vamos lá, voltando aqui agora. Rapaz, eu tava fazendo umas pesquisas, Isaac, e eu vi aqui um número gigantesco no Brasil. São mais de 10.500 criadores. Isso de 2019. Não. 10 milhões e 532 mil criadores. Não, a gente acha que acredita no cenário nacional, a gente não chega a esse número de 10 milhões. Eu acredito que a gente seja em torno de uns quase 600 mil criadores, né? Sendo na Bahia aí um pouco mais de 65 mil atualmente. É porque assim... Mas você tá falando de Bahia? Na Bahia são 65 mil. Eu falo Brasil. No Brasil acho que são 600 mil. É porque nesse dados talvez não esteja só os citacídeos, tá? Ou os passariformes. Aí é um dado geral de aves. É, porque assim, criadores na verdade, exóticos e tal. É isso, é porque assim, a criação de aves no Brasil são 3 grandes ramos, né? A gente tem o Pisciformes, que são aqueles passarinhos dos bicos tortos, que nem os papagaios, argapones, periquitinho australiano, o próprio papagaio e o lores, entre outros. A gente tem também o pessoal dos canários belgas, que são exóticos, né? Então a gente tem esse pessoal do exótico. E tem o passariforme, que é o pássaro nacional, né? Que aí se insere, acho que 125 espécies que são permitidas à criação, e no qual se insere o coleiro, o trinca-ferro, o curió, o bicudo, o azulão, o canário da terra, não é o canário belga, o canário da terra. Tem uma diferença. Né? Então, assim... o número que hoje roda no CISPAS, porque o nome disso é criador amadorista de passariforme silvestre nativo. Então,
as aves que são nacionalizadas, no caso todas essas 125, e no qual o cara tem esse cadastro, é o dado do IBAMA do último ano, são 600 e poucos mil. E o dado também dado pelo INEMA aqui, que é o estadual, 65 mil a mais, talvez chegando a 70 mil, que esse 65 mil é um dado do ano passado, que os dados são sempre publicados no último dia, né, do ano, né, dia final do ano. Então, a nível nacional, você tem que número? 600 mil criadores, 600. mais de 600 mil, porque pode ser 660. Seja 1 milhão, vai. Não, 1 milhão não, mas assim, 660, 670, entendeu? 700 mil, não chegando a 1 milhão, mas mais de 600 mil criadores, porque também tem uma questão também de criadores ativos e criadores inativos, né? Às vezes a pessoa tem o cadastro CISPAS e por algum momento da vida ele estagnou, deixou de fazer as operações, que nem conta em banco, que tem muita gente que tem a conta inativa, como foi o caso, que tinha a conta no banco, inclusive teve aquela movimentação para recuperação, então assim, tem as contas inativas, então assim, o CISPAS, como todo sistema digitalizado, e eu fiz a comparação com o sistema bancário, então tem as contas inativas, no caso que o cara não faz o uso, mas tem o dinheiro e entra na contabilidade, então, entre contas inativas e ativas ali, mais de 600 e tantos mil criadores, que independente de 600 ou 1 milhão, qualquer número acima de 500 é um número muito vultuoso e que vale a pena, né? Esse olhar mais preciso sobre a criação, e ainda mais que todo criador, o nome já diz, né? Todo criador é quem faz uma criação, e as criações é que traz justamente, né, essa diferenciação do ser humano. Então, você veja hoje, falando aqui da galinha, do frango, etc e tal, criou-se o frango de abate, o frango de corte, então ele produz mais, ele rende mais. Então, do mesmo jeito, o criador tem criado essa espécie nova, esse indivíduo novo, caracterizado, porque assim, o indivíduo que hoje está na casa da pessoa como pet, né, falando mais uma vez sobre a ave, sim, e muito possivelmente sobre o passeriforme, né, me distanciando do pisciforme, do pássaro exótico e outros, é uma ave que dentro desses últimos anos tem trazido o conhecimento, quer dizer, é o padrão genético. Então a ave é que nem o curió que é uma ave mais antiga de criação, que tem aí 50 anos de criação dentro dos vários clubes, né, e que iniciou-se primeiro nos CISPAS, os grandes criadores de curió. O curió hoje, domesticado, que tem o convívio, ele é um curió muito mais bem preparado do que o curió nativo. Entendeu como é que é? Do mesmo jeito que o frango de raça, o frango de granja, é muito mais frango do que o frango comum. Você vê que você dá comida o frango a vida toda, ele não engorda. Perfeito, e o outro 60 dias tá gordo, tá grande, já fez a mesma coisa. Perfeito. Então, assim, você veja que é desenvolvimento, é tecnologia, é genética, é conhecimento, é ciência. Eu coloco agora um contraponto aí, A sociedade, né, tem uma parte da sociedade que ainda ataca muito, como o Jeremias iniciou no podcast falando. É o podcast Horebemente falando sobre passarinho, hein? Olha bem, Jeremias falou que tem gente que ataca ainda o criador, ataca a pessoa que está ali, né, com a ave no meio da rua ou fazendo, né, aquele momento. O pessoal que ataca, o que, é que você tem a dizer? Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria da conspiração. Então, por exemplo, assim, o cavalo corre, o ser humano corre, não corre? Também. O peixe nada, e o ser humano tem essa capacidade natatória, e a capacidade voatória, o ser humano não tem. Então eu acho que é recalque. É recalque do humano. Você agora pegou pesado. O ser humano não voa e ele fica com aquele recalque. O passarinho tá na gaiola e ele diz que quer que o passarinho voe. E por incrível que pareça, eu não tenho nenhuma formação, mas eu fico pensando minhas maluquices final de tarde, principalmente na sexta-feira, após o expediente, até a segunda-feira, eu ligo o modo maluco, né? Sexta-feira de noite, depois do expediente, eu ligo o modo maluco e fico pensando besteira até segunda-feira de manhã, quando eu volto a ser uma pessoa normal de novo, 8 horas da manhã, quando eu bato o ponto. Perfeito. Então eu fico pensando nessas coisas, porque assim, tem lugares do mundo que as aves não voam mais, e as aves não voam mais porque aquela característica não era desejada. Então, o voo da ave não é algo que ela almeje, é algo que ela faz, muito possivelmente a busca de um alimento, né, para se proteger de um predador, né? E que fatalmente essas aves que vão ficar
próximas ao humano vão voar cada vez menos. Então, quando ela está naquele espaço na gaiola, lembrando que há vários acondicionamentos das aves, né? Por exemplo, você tem uma gaiola de torneio, que ela tem uma dimensão menor, porque tem uma gaiola de transporte, que tem uma dimensão maior, e você tem a gaiola de convívio, que tem uma dimensão muito maior. E diga-se de passagem, né, aos ambientalistas sem juízo, né, aquelas pessoas, não ambientalista não, as pessoas de maneira geral que não conseguem pensar com lógica. Se você fizer uma ave pesa, vamos supor uma ave que nem o coleira, que pesa 10 gramas, ela tá numa gaiola de 2 ou 3 metros. Se você fizer proporcionalmente, ela está muito mais bem acomodada do que um cachorro que tem 10 a 12 quilos, que está dentro de um apartamento de 49 metros quadrados. Está com muito mais área de lazer, com muito mais área... Né? Então, então, assim... É gritante esse dado que você chamou aí, viu? Eu gosto muito de cálculo, treina, essa coisa comigo. Se você fizer a proporção, né? 10 gramas para uma área... A área cúbica... se você fizer... É muito maior para a ave do que a que o cachorro tem dentro de um apartamento, né? Do peixe que está no aquário, do cavalo que está na baia. E diga-se de passagem, falando até na questão do cavalo, é inadmissível hoje um cara que tem um cavalo de genética, criar ele solto no pasto. Ele mata a mãe, Deus me perdoe falando besteira, ele enterra a mãe viva, mas não solta o cavalo no pasto, o cavalo é na baia. E da baia pro exercício no redondel, quer dizer, o exercício supervisionado, é a mesma coisa, a ave de competição é da sua gaiola para a gaiola de torneio, e o passeio supervisionado, o voo supervisionado, o exercício supervisionado, e é isso a característica do animal que tem o convívio, mas o animal que está no convívio doméstico, ele contém o padrão genético da ave do nativa que está solta, né? A ave solta, e essa reserva biológica poderá ser utilizada para o repovoamento quando o ser humano entender que ele não precisa dessas rodovias gigantescas, né? Que ele não precisa ter 30 pares de sapato, ele não precisa de muita coisa, né? E esse contato maior com a natureza, porque assim, a grande destruição hoje da natureza é para satisfazer a própria questão da sobrevivência do ser humano, né? Porque hoje, cada vez mais, o ser humano precisa de mais coisas. Ou sobrevivência, ou às vezes a loucura. Eu não sei. Aí porque imagine você que sobrevivência é você comer um prato de alimento. Loucura é você comer 5, 6. Então. E tem gente que quer comer 5, 6. Você falou agora do pai de sapato. É isso. É que eu assim, 5 dá, ele quer 50. Então, é muito complicado essa questão do ser humano. É muito complicado essa questão da natureza, porque, infelizmente, tudo vai sair dela. Tudo vai sair da natureza. O carro que você usa, aquele carro é minério, é petróleo, é a vaca que vai ao couro. Todo o material que tá ali minério. Tudo que tá ali então, tudo que saiu dali, o ser humano não teve essa capacidade criacionista ainda de estralar os dedos e as coisas surgirem. Para não perder o tema, vamos voltar para dor de cotovelo. Foi essa imaginação que eu tive quando você falou aí sobre o voar. Recalque. O voar. Não, porque dor de cotovelo é para todo mundo saber. Recalque foi uma palavra um pouco mais técnica, mas dor de cotovelo fica bem popular. Então, assim, a dor de cotovelo, né, que realmente alguém pode ter, talvez eu tinha essa dor de cotovelo também, mas isso foi colocado, às vezes alguém coloca em nós uma dor de cotovelo, e aí a gente começa a olhar para o cara do passarinho ali, rapaz, aquele camarada passou em minha casa agora, arrancou 2 matinhos ali, e depois desceu por aqui. Cara, ele tá criando o pet dele. Você pega seu cachorro também e sai por aí cagando tudo às vezes, caga até no lugar que não devia e larga lá. Você falou do cachorro e é um dado engraçado, por exemplo, o cabra pega o cachorro dele, sol de meio-dia, se besunta de protetor solar e vai correr na barra. Um exemplo. Mas ele botou protetor no cachorro? Não botou protetor no cachorro. Um protetor de pata? Às vezes o cachorro, é isso que eu tô dizendo, às vezes o cachorro é um animal que é no convívio do apartamento, não tem a pata calejada, ele vai para um asfalto que é extremamente abrasivo, que o asfalto é abrasivo, quente
né? E aí, quer dizer, quem tá de parte vê o petzinho com a língua de fora esturricada e acha bonitinho. Parece que tá dando risada. Né? Acha bonitinho. Aí você correndo na praia com o seu cachorro, né? Quer dizer, incutindo o sofrimento, mas a sociedade fecha os olhos. O cabra, como o Gerê falou, às vezes deu um plantão de 12 horas ou de 24 horas, independente da profissão, que o passarinheiro não é marginal, então ele pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um dentista, policial, pode ser um enfim. policial. Aí chegou de manhã, aí pega a sua gaiolinha, vai ali comprar o pão remelento, e o cara vai pra ele assim, você Vagabundo. devia soltar, rapaz, aí é vagabundagem, né? Prendeu o bichinho, ele querendo voar, como eu acabei de dizer agora, que o voo não é nem inerente, nem condição sine qua non pra vivência da ave. Entendeu como é que é? É um recurso. É um recurso, porque a ema é uma ave, não voa, a galinha é uma ave, não voa. E tem outras aves que perderam a capacidade de voar, tornando essa Eu vou questão do complementar isso aí, viu? Agora o pensamento foi longe. Quero ver, Beri. Eu vou complementar. Então, joga. O ser humano faz o quê quando ele já não quer mais andar? Moto, carro, bicicleta, olha aí. voo, né? Não, eu vou daqui até no Ponto Parada, que é um bairro perto que a gente tem aqui. Eu vou no Ponto Parada, vou pegar meu carro. Mas antigamente a gente ia andando. Olha a questão da ave. A ave também voa porque ele não tem um carro. Porque se tivesse um carro, talvez ela... Moto, carro... E é por isso que a gente tem que entender que essa convivência com o humano é bom para todo mundo. É bom para o humano que aprende a respeitar, ter como parceiro, ter como, né? Seja qualquer tipo de pet, o cachorro, lembrando que sempre de maneira responsável, né? Porque você vê Respeitosa, pessoas que têm cachorro maltratando, pessoas que têm cavalos maltratando. Então, assim, pessoas responsáveis, faz a criação responsável dos seus animais de maneira responsável e a sociedade toda ganha com essa responsabilidade. Que o Nigerê falou agora, por que as coisas de cachorro, de gatos estão aí à vontade? Porque já tem mais de 1000 anos que os humanos convivem com os cachorros e essa questão da ração e etc. tem mais de 50 anos. Então, Existe essa uma questão... aceitação, né, da sociedade, então... Então, assim, e pergunte agora o cachorro se ele quer voltar pro mato, porque o cachorro hoje que tá preso era um cachorro do mato anteriormente, era um lobo, Pergunte se ele quer voltar pro mato. É nada, rapaz, se viver com homem é bom demais, ué. Comida de manhã, comida meio-dia, comida de tarde, a ração boa, tudo preparado, medicamento. Na verdade, como todo bom animal, né? Que nem... Quem é que não queria? Que nem casa de mãe, pô. Quem é que não queria ir pra casa de mãe? Voltar. Comer, beber e dormir. Então pronto. A presença do animal junto com o humano não faz mal ao animal. Ele consegue se envolver na sua plenitude como animal. Consegue fazer a questão dele natural, que é ter como reserva biológica para uma possível soltura, né? Então, cria-se de novo um meio ambiente equilibradíssimo para isso. Então, assim, eu já vou pedindo perdão antecipado se eu cometi alguma gafe, extrapolando, né, a minha área de formação e tocando aí um pouco de biologia, filosofia, agronomia e geografia. Mas fica aí o podcast e o canal aberto para o pessoal, né, comentar como foi, como não foi, para que ele também possa exercer com mais tempo, né? Porque como isso aqui é um ambiente descontraído, eu tô como se eu estivesse na sala de minha casa, conversando com colegas e trazendo essa informação que eu levo para todo lugar que eu chego, eu vou na padaria, eu falo esse mesmo assunto, eu falo sobre política, falo sobre a criação, falo sobre o impedimento, falo sobre o torneio bloqueado, falo de tudo e de todo tipo de forma. Então, assim, como eu disse antes, a situação do passarinheiro hoje na Bahia, essa situação de bloqueio dos torneios apenas, que na verdade é apenas uma ponta de todo esse trabalho do passarinheiro, que é a manutenção do meio ambiente equilibrado, né, o gerenciamento dos CISPAs da melhor forma. E obviamente que temos algumas coisas pontuais, como foi uma apreensão que tivemos num torneio irregular, né, na Itinga, sábado agora fez 8 dias, onde tivemos aves registradas que foram recolhidas aos setas. Então a gente vai trabalhar sobre todos esses assuntos, a gente tem uma equipe preparada para dar todo o sustento, né? Por enquanto emocional não, mas todo o jurídico, e para que o passarinheiro possa levantar e reaver o seu bem, no caso o passarinho, né? Porque falando assim de bem, fica parecendo que é um objeto, alguma coisa, mas longe da gente tratar qualquer ser vivo, né, como um objeto, né?
Obviamente que eu penso até que eles sejam cientes, que eles também tenham essa capacidade pensante. A gente aqui não consegue compreendê-los, Perfeito. entendeu? Eu vou já deixar, né, as nossas considerações finais para começar a partir de agora. O nosso programa já está chegando a um fim, mas queremos dizer que aqui foi somente um ensaio, viu? Já vamos ter já uma programação para o próximo. Quero agradecer aí a todos que estão aí nos acompanhando, mas volto a reinserir de novo aqui a informação. O curso de caldeiraria e tubulação está ali toda segunda-feira, a partir das 17 horas, segunda e quarta-feira, viu? 17 às 19, toda tarde de 5 horas, tem alguém lá fazendo inscrição para o curso. Começaremos a turma no final do mês, então vá logo, corra na segunda-feira ou na quarta, a partir das 17 horas, se inscrever no curso. Quero dizer que o programa Orebmente está aqui todo sábado. Sábado que vem tem mais, viu? Teremos novidade, mais informações. Obrigado aí a todos os patrocinadores, aos nossos patrocínios, né? Nossos apoiadores. Obrigado assim a todos que estão na produção, dando suporte. E queremos dizer que tem muita coisa aqui ainda para me perguntar, mas o tempo já não tem mais pra gente perguntar, mas eu vou fazer a última pergunta, né? Tá aí o nosso WhatsApp, você pode gravar nosso WhatsApp, mandar sua mensagem, no futuro podemos também te responder. Queremos dizer que as mensagens que foram colocadas no YouTube, eles têm por costume, né, de sumir, mas você pode inserir mensagens posterior, viu? Pode enfiar mensagem posterior, seu telefone, seu contato. Jeremias vai estar encabeçado disso juntamente com Isaac, para pegar lá qualquer observação, porque vai estar lá registrado no YouTube, né? O vídeo vai ficar também no YouTube. Você pode voltar lá, deixar sua mensagem e a gente vai buscar cuidar dessa mensagem, tratar certinho do que você procurar, né, através do seu contato. E queremos finalizar com a seguinte pergunta para as pessoas que não cuidam ou discriminam às vezes, né, o passarinheiro, para Isaac me responder e responder para todos nós telespectadores, Isaac, sobre a diferença entre o traficante de animais e o criador de animal. Porque muita gente pensa que o criador é o mesmo traficante, né, de animal, que está aí traficando animal, ou até a questão da rinha, né? Dizem que pega o animal e bota na rinha. Isso aí tudo, para mim, é um tema que criaram, mas não é real. Na verdade, assim, o ser humano tem essa capacidade de superlativar as coisas, né? Então, assim, rinha é um termo, na verdade, espanhol, né? Que significa peleja, contenda, né? E o português se apropriou dela para dizer justamente quando você tem um embate, né, físico entre qualquer tipo de animal. Se você botar 2 bois para brigar, é uma rinha. Se você botar 2 humanos para brigar, fora o esporte, né, que é regulamentado, que é o MMA, que para fazer tem que seguir todo, ter uma ambulância, ter a pesagem, ter as categorias, tem a associação, tem o associativismo, tem o atleta federado, entendeu? Então, do mesmo jeito, se você pegar 2 homens e colocar na rua para brigar, é uma rinha. Então, assim, obviamente que esse termo é inadequado para a criação. O que se tem hoje, realmente, ligado à passariforme, é o torneio irregular de cantos. O torneio irregular de cantos é o mesmo, abre aspas aí, é o mesmo, não estou qualificando, não estou tornando igual, nem estou dizendo que era melhor. Lembrando que o original é que é o bom. Então, assim, o torneio irregular de canto é o que acontece sem regulamentação, sem a obediência das leis sanitárias, sem a contemplação dos animais registrados, sem a presença dos órgãos fiscalizadores, seja ele IBAMA, INEMA, ADAB, né? Sem os animais federados, sem o criador federado, sem a associação, sem o veterinário, sem veterinário, sem advogado. Sem nada, né? Então é nada gerando nada. Aqui na Bahia fala porra nenhuma. Então tem bia, entendeu? Rola pipi quando eu quero falar palavrão, então lasca aí. Eu vou falar sem pi nenhuma. Então, assim, que a gente possa de novo exercer a questão do Homo sapiens. Eu não vou utilizar a palavra homem, que fica parecendo que eu estou tirando as mulheres, e temos exemplos de mulheres criadoras. Então, a gente tem que exercer essa função do Homo sapiens, as pessoas que entendem o que tem que fazer, que fazem o que tem que ser feito, e com isso beneficia todo mundo. Beneficia a si próprio, beneficia o vizinho, beneficia a sociedade, beneficia o Estado, e todo mundo cresce. Porque quando você vai pensando que a ilegalidade é o caminho, você só está entrando de novo no buraco mais fundo do subsolo 15. E vai ser difícil você sair. Sobre o traficante, né? Então, assim, sobre esse traficante, na verdade, nós temos 2 tipos de traficantes, né? Nós temos 2 tipos de traficantes. Então, a gente tem o traficante internacional,
que é o bonitão, né? De aves. Geralmente o caucasiano, né? Dos países do norte que vem aqui e de novo expropria o nosso bem biológico e carregam, como foi agora o caso de uma jiboia, não sei da onde, um animal que foi pego lá nos Estados Unidos, o animal que o pessoal entra ali pela Amazônia e faz essa coleta, que esse animal, esse material biológico, seja ele vegetal ou animal, vai se desenvolver em produtos farmacêuticos, que é engraçado. Já teve tempo que a gente pagou royalties de açaí, né? O açaí daqui e a gente pagando royalties, né? Então, na verdade, o Brasil tem que entender que o que é nosso tem que ser nosso. Quem tem que usar o que é nosso é nós mesmos, somos nós, né? Mas eu vou me prontificar a falar dessa maneira mais descontraída, que é o termo que o baiano usa mesmo. Quem tem que usar o que é nosso é a gente mesmo. Quem tem que aferir qualquer tipo de ganho ou prejuízo com a coisa nossa é a gente, e não é o pessoal da Ásia de Moções, não é o pessoal do Chifre da África, não são europeus ou norte-americanos que invadem nossa bela natureza e retiram o que bem quer de lá e produzem riquezas lá tantas, e a gente aqui chupando o dedo, procurando briga com o passarinheiro, pensando que o passarinheiro é o vetor de destruição da natureza, desse desequilíbrio ambiental, quando não é. O desequilíbrio ambiental acontece justamente quando a gente não usa o que é da gente. Quer dizer, tem maior desequilíbrio ambiental do que você ter uma arara do Nordeste sendo reproduzida na Alemanha? Tem desequilíbrio mais ambiental do que você ter um animal brasileiro sendo usado e o gringo aferindo lucro? Quer dizer, esse lucro tinha que ser do Nordeste, aqui a gente que tinha que ter a visitação de aves. E no seu local endêmico em extinção. E isso que a gente devia ter. Aqui a visitação, o pessoal vir visitar, fazer a observação, o nacional ter ele dentro de sua casa reproduzindo, colaborando com esse meio ambiente equilibrado. Obviamente que assim, possivelmente o pessoal aí mais antenado com esses meios digitais vão bombardear a gente, mas assim, a gente se põe à disposição. Obviamente que eu devo ter cometido uma gafe ou outra, mas o que não invalida a minha fala, né? Não invalida a minha fala, que o criador, eu não invalida. Então todo mundo tem que entender que o criador legalizado é base para o meio ambiente equilibrado. Isso eu tenho certeza da minha fala. Então, tá o corte, aqui vou falar de frente para essa câmera. A presença do criador legalizado é condição básica para o meio ambiente equilibrado. O país que não respeita o criador não respeita a criação e quer ter o seu meio ambiente de forma desequilibrada. Então vamos valorizar o criador, vamos nos valorizar como criador e, como eu disse antes, o traficante, porque assim é muito complicado falar sobre isso, porque, por exemplo, um cabra que está desempregado, seja lá o que for, porque inclusive você fala que o tráfico de animais é o mais visível, mas o tráfico é qualquer coisa. Quer dizer, o cara que tira uma samambaia de dentro da mata, ele está traficando. É um crime ambiental. Um cara que tira uma orquídea do pé e leva para casa tá cometendo um crime ambiental. Quem vai mergulha ali naqueles peixinhos ali como é aqui, pai? O bairro aqui pertinho aqui, Estela Maris, que captura o peixinho que fica no coral ali, o cororidinho, e leva para dentro de casa, tá praticando um crime ambiental. Então, assim, o que seria o traficante que a gente não quer na nossa sociedade, né? O que é que a sociedade quer extirpar? E isso quem vai dar o tom é a própria sociedade, porque quando você, legislativamente, a pessoa que mergulhou e pegou o peixinho está cometendo o mesmo crime da pessoa que veio, entrou lá por dentro da Amazônia, pegou o bichinho e levou para fora do país. É o mesmo cabra. Agora, aí onde vem o papel da sociedade ativa, ela que vai dar o tom, quem é o realmente traficante, quem é que ela não quer que se reproduza aqui dentro desse país, com o que é socialmente reprovável. Esse é o termo mais correto. O que é socialmente reprovável, entendeu como é que é? Então, assim, mais uma vez eu venho convocar, né, o criador que está em sua casa e que quer de novo exercer com sua plenitude essa questão não só da criação, mas também do torneio, que na verdade o esporte é o que torna o homem, tanto é que a gente tem aí, e lembrando que homem eu quero dizer é o gênero Homo sapiens,
né? Não estou fazendo essa distinção entre homens e mulheres, porque também são todos iguais, filhos de Deus, ou pessoas biologicamente iguais e idênticas e etc e tal. Então, você que está aí na sua casa, né? Que vai ter a oportunidade de ver esse vídeo em algum momento, ou agora ao vivo, ou posteriormente dentro das redes sociais, ou dentro do próprio YouTube, já que isso vai ficar para a prosperidade, é uma coisa que a tecnologia está nos permitindo, né? Depois que as coisas acabam, ainda continuam. Então, venha para perto da gente, venha fazer parte dessa associação, venha fazer parte desse conjunto. Já faça as considerações finais. Tá tudo junto aí, que é para aproveitar, tudo na leva só. Aqui é que nem quem vem bolão, paga um, leva 3, ainda fica com um de suspensão lá. Então, assim, que você venha fazer parte, né? Que você utilize o canal do Orebmente para deixar seu comentário, para deixar seu contato, para procurar entender o que é a Unicap, para procurar compreender qual é o papel do criador, entendeu? Porque assim, a questão do criador já nasceu resolvida, porque somos 65 mil, aí nós 65 mil pessoas tem poder social, porque somos muitos, tem poder financeiro, porque se cada criador, pense só, se cada criador doasse R$1, é 65 mil reais. Ah, mas o presidente da Unicap vai ficar rico, né? Vai pegar 60 mil reais e vai comprar uma lancha e se picar para as Bahamas. Sim, se eu ou qualquer outra pessoa da diretoria da Unicap fizesse uma maluquice dessa, você só perdeu R$1. Você teria no mês seguinte mais R$1 para escolher depositar na mão de alguém para solucionar o seu problema. Porque os problemas no mundo capitalista é solucionado com dinheiro. Simples assim. Então, eu digo e repito, o dinheiro pelo dinheiro é vil. Mas o dinheiro que acompanham pessoas unidas é uma coisa, é uma ferramenta benéfica, entendeu? Quando você é um bom profissional, você tem o dinheiro, você tem o reconhecimento. Quando o gerê faz o trabalho dele bem feito, quer trazer materiais que tenham resultado, ele tá procurando lucro? Tá, mas o lucro tá na ponta desse trabalho todo. Então, o lucro, o dinheiro, a gente não tem que botar, que é o que tem massacrado o brasileiro, que é assim, achar que ganhar dinheiro com a natureza é uma coisa errada. Então, pessoal, de novo, é o corte. Fazer com que a natureza produza o bem, eu acho que isso aí é só o nosso colonizador que quer que a gente pense. Por quê? A natureza é fonte de riqueza. Então, você tem que saber utilizar a riqueza que nós temos. Então, fica aí essa deixa. Eu acho que é o nosso colonizador que incutiu na nossa cabeça que usar... Que eu acho que era isso mesmo, né? O cara vinha aqui, cortava o pau-brasil, vendia e o índio não podia cortar. Quer dizer, ele não pode cortar o pau-brasil que é dele? Então, assim, a gente tem que usar o nosso meio ambiente como fonte de riqueza, fonte de desenvolvimento econômico, fortalecimento do nacionalismo, da honra de ser brasileiro. Né? Como é que, então, a gente tem que ter isso na pauta. Eu cheguei a ficar arrepiado aqui, que eu sou nacional, eu sou brasileiro. Entendeu? Eu não sou americano, eu não sou europeu, eu sou brasileiro, nordestino. Então, que a gente tem que se valorizar, tem que se fortalecer como isso, entender quem nós somos. Então, o que é nosso, a gente tem que usar, a gente dá da maneira adequada para que não seja desgastado, para que seja utilizado da melhor forma possível, produzindo de novo riqueza e conhecimento. E a natureza solar como enfeite não serve para ninguém. A natureza como enfeite não serve para ninguém. Então tá aí, muito obrigado aí, meu amigo Isaac aí. Teremos muita coisa nova para ver. Próximo programa já tá pertinho, né? O ensaio foi bom, né? Teremos um novo programa para falar muito mais, teremos muitas novidades. Mas quero dizer de antemão que eu fico muito grato, o podcast Orebmente está grato aí pela sua presença, irmão Isaac. E quero também passar aí para Jeremias Fiaz, suas considerações finais, irmão. É com você. Você é meu irmão há mais de 20 e tantos anos, vai. Vamos lá, Beri, que condução maravilhosa, parabéns, cara, mais uma vez. A gente fica de fora, às vezes eu fico assistindo seu programa, né? E o orgulho de ter um amigo apresentando o programa muito tão obrigado. Bem, mas quando a gente está presente, a emoção é maior, a gente fica sensibilizado. Por ver essa sua competência, parabéns. Obrigado. E parabéns também por abrir espaço para um tema tão relevante e tão discriminado. Esses nossos assuntos eles sempre têm ficado às margens. A gente só aparece na mídia quando é para falar de tragédia, quando é para falar de crimes ambientais, quando é para falar de maus tratos. Cara, a gente está falando aqui do momento de cuidado, de aprendizado e crescimento mútuo, tanto para o criador quanto para a criatura, para os pássaros, de modo geral.
Então, assim, muito obrigado mesmo por abrir esse leque. A gente vai tentar aqui, da forma mais simples possível, que é a nossa forma de trabalhar, dar maior visibilidade através de cortes. A gente vai levar isso aqui, essa mensagem inicial que se inicia aqui hoje em Simões Filho. Isso será um marco, pode ter certeza, será um marco, um divisor de águas, porque a gente não tem espaço aberto em nenhum não tínhamos, nenhum tipo de espaço aberto em uma mídia aberta desse nível para a gente levar nossas informações, e nós estamos aqui juntamente com o Isaac, a gente está dando a cara, a gente pode ter cometido alguns erros de informações, nós não somos especialistas em tudo, nós temos algumas bases, né, de diretrizes, e a gente tentou ao máximo trazer para você, facilitar, filtrar as melhores informações. Então, para mim, o sentimento hoje é de gratidão, agradecer também aí a Ração dos Campeões por ter nos incentivado, a distribuidora Agroforte, que é parceira da Agroverde, nosso irmão Júnior, que tá dando esse suporte aí também para a gente na distribuição. Então fica aqui minhas palavras de gratidão. Muito obrigado de verdade. E você que nos acompanhou e que nos acompanhará posteriormente, deixe seus comentários, compartilhe e faça com que esse tema ganhe visibilidade e legitimidade. Perfeitamente, então tá aí, eu não tenho nem palavra mais para falar. Jeremias falou todas as palavras do vocábulo, Jeremias utilizou aí nas considerações finais, então eu fico só agradecido a Deus, agradecido aos presentes, agradecido a você, telespectador, dizendo que de hoje a hoje estaremos novamente aqui. Obrigado por nos acompanhar. Tenha certeza que estaremos sempre trazendo novidades para você, né? Você, passarinheiro, com certeza vai ter a sua vez sempre aqui no podcast Orebemente. Nós não vamos largar, pelo contrário, é o pequeno grande de muitos passos, viu? É o pequeno grande de muitos passos. Então, felicidade a todos, assim eu finalizo o programa, agradecido. Mais alguma coisa a falar, Isaac? Eu queria Hoje fazer, não pode falar, Isaac. Eu queria fazer, né, que a gente sempre tem o Unicap na cabeça e no coração. Cadê todo mundo junto aí? Corta a câmera aí pros três juntos, bora lá, bora lá. Então, boa noite e Unicap na cabeça e no coração. Felicidade a todos, um abraço.